Só um minuto, por favor. Pronto, gravando. Boa noite, gente, tudo bem? Boa noite, prof. Hoje a gente está com o Arthur para poder falar um pouco sobre os primeiros passos para investir. Eu conheci o Arthur no congresso na USP, e no ano de 2018, Arthur, foi 18. Isso? Uhum. 18, e a gente sempre mantém contato, e agora a gente vai fazer parte da mesma turma de doutorado 2021, né, Arthur? Na Universidade Federal de Santa Catarina. Então, vamos aí ser colegas de doutorado. E somos colegas de profissão, somos colegas de profissão também. Ele fez mestrado em contabilidade, eu também fiz, então temos aí uma longa jornada pela frente, né, Arthur? Isso aí, longa jornada de estudos. Pois é, então, Arthur, você pode se apresentar para a turma e a gente vai começar a falar informalmente, e depois a gente retoma aí o conteúdo que você programou. Tá, então, mais uma vez aí, boa noite, pessoal. Meu nome é Arthur, eu sou gaúcho de Novo Hamburgo, é uma cidade aí que fica a 40 quilômetros de Porto Alegre, conhecida como a capital nacional do calçado, mas de calçado a gente tem muito pouco já, porque já foi esses tempos de ouro aqui da nossa cidade, lá pelos anos 80, era muito bom, hoje está meio falido, assim, mas se vocês quiserem um dia vir aí se vocês vierem para essas bandas aí, eu recomendo uma visita a Gramado, que é um lugar muito bonito aí para visitar. Então, minha formação é Ciências Contábeis, trabalhei um tempo aí com auditoria contábil, e depois trabalhei uns anos com auditoria contábil, a experiência mais relevante. Me interessei por Bolsa de Valores, sempre me interessei, e assim, por algum tempo, eu fiquei travado assim, pelas pessoas próximas não darem o apoio, né, que, assim, não, Bolsa não é legal, ou não investe, que é arriscado, esse tipo de coisa, assim, sempre ouvia falar e acabava deixando essa vontade passar e nunca tomava a iniciativa, até que há mais ou menos uns 3 anos atrás, eu comecei, então, dei o primeiro passo, comecei com R$500, na verdade, eu não comecei na Bolsa de Valores, comecei no Tesouro Direto, que é um investimento aí de renda fixa, que são títulos do governo, né, títulos de dívida do governo federal, então era mais seguro. Cada vez comecei a me interessar mais e também depois fiz o mestrado em contabilidade, e aí agora no futuro, aí, o ano que vem, eu e a Cris seremos colegas também no doutorado em contabilidade. Vamos continuar aí. Atualmente eu trabalho no escritório de contabilidade, faço um pouquinho de cada coisa, faço um pouquinho faço mais departamento pessoal, um pouquinho do fiscal, um pouquinho de tudo ali, eu vou ajudando, é um escritório pequeno, então eu faço um pouquinho de cada coisa lá no escritório. Queria aí perguntar para vocês, então, se a professora disse que a turma tem um perfil bem variado, acho que alguns talvez nunca ouviram falar ou sabem muito pouco, outras sobre bolsa, outros parece que a professora falou que já investem. Queria saber se já tem alguém que já aí se aventurou na Bolsa de Valores, ou sim ou não. Cri. Eu sei que o Marcos já investe, né, Marcos? Você está aí, eu que assisti novela. Eu não sei se os demais fazem algum tipo de investimento. O Emerson faz, a Yarita, a professora Andressa. Boa noite, Arthur. Oi, boa noite, Andressa. Oi. Boa noite, Arthur. Eu não faço nenhum tipo de investimento, tenho muita curiosidade pela área, mas eu sei que precisa de muita dedicação
né? De muito estudo, mas eu tenho muita curiosidade e muita vontade mesmo de tentar aí investir, né? Pensando já num futuro que já não está tão distante assim, Sim. que a cada dia que passa está mais próximo, né? Então, vou ao longo da... Como eu não sabia muito bem o perfil da turma, espero que não tenha... Eu fiz aí uma apresentação, preparei uma apresentação, espero que não tenha ficado muito básico, mas eu espero, Andressa, te convencer ao longo, então, que talvez eu sempre digo assim, a gente passa 40 horas da nossa semana trabalhando para ganhar algum dinheiro e não pode perder meia hora, né, estudando um pouquinho ali para talvez como fazer para preservar esse dinheiro melhor, da melhor forma possível, e tentar então te convencer ao longo da palestra a talvez tomar o primeiro passo, que depois do primeiro passo, quando tu coloca algum dinheiro lá, tu vai cada vez te interessar mais e começar a ler notícia e tentar te atualizar sobre o assunto, pesquisar sobre aquilo que tu está investindo e assim por diante. O importante, talvez, às vezes, é dar o primeiro passo, que muda tudo. Podemos começar, professora? Acho que a Yara... O Marcos colocou, só um minuto, Acho que antes da gente... O Marcos colocou aqui, ó, compro apenas ações e fundo de investimento imobiliário. Ah, perfeito. É isso aí, o Marcos já... Quanto tempo tu já faz investimento, Marcos? Mais ou menos, vai para o início de ano mesmo, início de ano que a gente começou. A gente já vem estudando esse mercado, acredito que tinha uns 2 anos. Aí sempre ficava aquele negócio, será que faz, até que a gente começou a fazer. Depois que tu deu o primeiro passo, tu começou a te interessar muito mais, a estudar mais, não foi? Como é que foi a tua experiência? Isso. Não, é sempre como você diz assim, você nunca quer parar, porque você vê que tem um retorno que é grande e que é garantido. Essa é a diferença também. Além de ser um retorno grande, garantido, você sabe que também, queira ou não queira, o teu risco de você perder é pequeno também, em relação àquela incerteza, né, de como é que será que vai estar. Você tem várias outras opções também, e você sempre vai estudando e sempre vai acompanhando. Por exemplo, eu falo que eu tô até velho, já, com algumas atitudes. De manhã cedo eu estou indo trabalhar, eu estou escutando o jornal e tem um programa que diz, acho que, eu não lembro se é na hora do almoço, que fala que é por sua conta. E esse programa eu escuto ele, porque eles sempre estão falando sobre, digamos assim, o que seria o melhor para você poder investir. Eu acho muito sensacional. Então, tirando que você vem acompanhando também, inclusive as outras agências que a gente tem aqui também, que eu tenho conta também. Certo, é verdade, é muito legal. Às vezes, há muitos anos atrás, sempre lembra assim, acho que o pessoal talvez se identifique com o que eu vou falar, passa lá na notícia no Jornal Nacional, a William Bonner falando lá, a Bolsa de Valores caiu 15 pontos, ou caiu 30 pontos, enfim. E aí eu lembro que anos atrás eu ficava olhando, mas o que está acontecendo? Não estou entendendo o que ele está falando, né? Ou às vezes o dólar subiu 10%, ou aconteceu alguma outra coisa, as exportações do Brasil melhoraram, aumentaram tanto. Então, quando a gente começa a estudar a Bolsa de Valores, a gente vai tomando gosto também pelo estudo assim, da economia, o que está tentando se inteirar, o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo no Brasil, se inteirar um pouco mais de política, porque a política também vai influenciar nas movimentações da Bolsa, então é um universo assim, muito legal, eu gosto bastante, e acredito aí quem vier a se aventurar venha gostar também.
E a Arita queria comentar algo, e a Arita, pode ficar à vontade. Então, eu também, assim, sempre fui muito fã de poupança, então fiquei muito tempo guardando dinheiro da poupança, e daí, com um pouco de estudos, até no caso, como eu sou correntista do Santander, e o gerente da minha conta, Yara, vamos fazer um investimento e tal, e conversando comigo, daí eu fiz o LTI. Aí até está rendendo bem, também até melhor que a poupança que eu tinha antes. Então, assim, ainda estou assim, caminhandinho, né, aos poucos, como diz, um pouco mais conservadora, mas quero chegar até esse nível também, Arthur. Agora, nos últimos 2 anos para cá, está acontecendo muito também muita moda de youtubers, esse tipo de coisa, então as corretoras estão se modernizando muito e está havendo uma concorrência e elas estão cada vez mais brigando. Antigamente, há uns 5 anos atrás, só se ouvia quase só se falar da XP Investimentos, que foi uma das pioneiras aí. E hoje em dia tem um universo de opções de corretoras e elas estão brigando, né? Brigando muito pelos clientes. Então, isso é bom para nós, porque baixa... Cada vez que antigamente tu ia fazer um aporte, tu gastava R$15, por exemplo, tu queria investir R$500, tu já começava com 485, porque tu deixava 15 lá só de taxa na corretora, e então eram taxas altas. Hoje com essa concorrência está se modernizando, a concorrência está nos beneficiando. Hoje já existem corretoras que não cobram nada, e o melhor de tudo é que a gente pode fazer tudo isso no conforto da nossa casa. A gente pode abrir, hoje se pode abrir conta, assim como vocês devem conhecer o Nubank, o Banco Inter. Já existem corretoras que a gente pode trabalhar ali pelo nosso celular, pelo nosso computador. É questão ali só de fazer um cadastro, enviar os documentos, você já abre uma conta numa corretora de graça, já pode começar a olhar as ações, fazer pequenos aportes, enfim, é só questão de ir atrás. Então, para começar, podemos começar, professora? Eu vou aqui voltar um pouquinho da nossa conversa. A ideia é investir, né? O porquê investir. Então, a gente deve começar pensando assim, a gente tem muito... Nós, brasileiros, e o ser humano, assim, ele tem muito ímpeto de consumo, assim, muito imediatismo, e uma das ideias de investir é tu pensar, ter planos para o futuro, ter planos a longo prazo. Isso pode ser um sonho, pode ser um sonho seu, alguma coisa que você queira conquistar, e hoje em dia tudo sabe que isso tem um custo, né? Isso tem um valor aí em dinheiro para tu atingir. E então você tem que... A ideia é você traça um objetivo que tem um valor monetário, como pode ser, por exemplo, eu quero comprar um carro, eu quero fazer uma viagem, eu quero fazer uma festa de casamento, eu quero fazer uma cirurgia, por exemplo, e tudo isso tem um valor. E a ideia é você, então, guardar um dinheiro, né, traçar uma meta, assim, eu quero fazer uma viagem daqui a 3 anos. Então, como é que eu posso guardar o meu dinheiro da melhor forma, para que esse dinheiro estar rendendo, né, está rendendo, ele está parado, está rendendo, para que daqui a 3 anos eu faça uma viagem, ou que eu compre um carro, enfim. Então, fica aí a pergunta, né? Você consegue guardar algum dinheiro?
ou você gasta tudo aí com ímpetos de consumo. Você define metas de longo prazo, você tem metas aí de fazer uma viagem, de comprar uma casa, de comprar um carro. Pode passar, professora. Então, a ideia de investir é traçar uma meta aí, uma meta que você planeja, uma meta que tenha um custo monetário. E o que se observa aí no Brasil é que, na verdade, é muito ao contrário, né? Os brasileiros, a grande maioria dos brasileiros estão endividados hoje. Eles se utiliza muito o cartão de crédito, e aqui no Brasil a gente tem os juros do cartão de crédito é um juros muito alto, e as pessoas vão se endividando, e depois não conseguem pagar suas dívidas. E, assim, eu conheço muito exemplo de pessoas, por exemplo, que como eu disse, aqui na minha cidade, lá pelos anos 70, 80, era uma cidade muito próspera do calçado, então haviam muitas famílias ricas aqui, e aí, assim, teve uma geração que nasceu, assim, digamos, em berço de ouro, tinham tudo o que eles queriam, os pais tinham empresa, davam tudo o que eles queriam, e aí os filhos foram crescendo, não se importavam com nada, e aí o que acontece hoje? Botaram tudo fora, não souberam preservar, não estavam nem aí, assim, hoje não tem nada. Então, a ideia é de você fazer um planejamento aí para sua vida, gastar sempre, a ideia é sempre gastar menos do que você ganha, né? Não, mesmo que você, não importa quanto que você ganha, né? Assim, tem uma frase que diz que não importa quanto você ganha, mas importa quanto você gasta. Então, para isso, pode passar, professora. Aqui eu trouxe algumas crenças que existem principalmente sobre o dinheiro, que às vezes a gente cresce ouvindo essas crenças e fica, às vezes, muito preso a elas ou limitado, como, por exemplo, o dinheiro é a raiz de todo mal, o dinheiro não traz felicidade. Alguém aí se opõe a essa frase? Que o dinheiro não traz ou traz felicidade? O dinheiro não traz felicidade. O que você acha? Traz sim. Traz sim. Ele tem coisas que ele não pode comprar. Realmente tem coisas nessa vida que o dinheiro não é capaz de comprar. Isso eu concordo. Mas falar que o dinheiro não traz felicidade, ele traz sim. A minha felicidade é meu filho, minha filha olhar para mim e falar, mãe, compra, e eu poder comprar. Vai dizer que isso não é felicidade para um pai, para uma mãe, para você ter o dinheiro para dar aquilo que seu filho quer. Por exemplo, né? Esse é um exemplo pequeno aí que seja. Então, na minha opinião, ele traz sim. Com certeza, concordo contigo. Eu vi que a Andressa levantou a mão e o Marcos também, mas como o Marcos é cavalheiro, lógico, ele vai dar prioridade à professora Andressa. Eu ia fazer uma gracinha com o Arthur agora, eu ia falar assim, gente, mas dinheiro dá para comprar coxinha, e coxinha é a própria felicidade. Como que dinheiro não traz felicidade? Pois é. É verdade. Não, mas... Concordo com ele, professora. Não concorda, Diego? Concordo. Sou apaixonado por coxinha. Dá para exatamente quem gosta. Boa gente não é, né? Não dá para confiar em quem não gosta de coxinha. Marcos? A Andressa falou a mesma coisa que eu já tinha falado numa aula atrás aí também.
Isso plágio não vale. Não vale lembrar isso aí. Plágio é crime. E ela pegou a minha fala. Outra frase aí, então, todo rico é desonesto. Claro que existem exceções, mas eu creio que não são todas. Se você não nasceu rico, provavelmente nunca será rico. Isso me lembra... a gente vê alguns casos aí de pessoas, às vezes, que saíram da favela e se tornaram milionários. Claro que existem questões, né, de pessoas têm mais privilégios e outras coisas assim, mas nada impede, né? E assim como eu comentei aquele outro exemplo, eu conheço muita gente que nasceu em berço de ouro e botou tudo fora porque não soube dar valor àquilo, não soube cuidar, né, do seu patrimônio, não soube administrar, não levou adiante a empresa do pai ou coisas desse gênero assim. Então, tem o oposto também, né? A pessoa nasce rica e morre pobre. Então, na verdade, isso está na cabeça da pessoa e não é, às vezes não é o mundo que é cruel, enfim, é a pessoa que é desleixada. Por isso essa importância de cuidar, né? De preservar o seu patrimônio. Essa é a ideia. Outra coisa também, às vezes as pessoas estão lá curtindo, assim, e aí fala, só se vive uma vez. E aí você pega lá e gasta todo o seu dinheiro, vai lá, vai numa festa, gasta todo o 13º, enfim, gasta tudo que não poderia, e não se programa, né, não faz uma programação para aquele gasto. E outra crença aí a bolsa é cassino. Alguém tem alguma coisa a falar sobre essas outras frases? Alguém acha que bolsa é cassino? Eu nem sei o que é. Bom, na verdade, bolsa pode ser, depende como tu age na bolsa, né? Existem aquelas pessoas que são os especuladores e tem os investidores. Quem é especulador pode, né, botar tudo a perder. Então, essa frase, assim, não é de todo, está totalmente errada, mas aquela pessoa que estuda e se dedica ali e segue firme na sua tese de investimento, nas suas crenças, ela tende, ao longo do tempo, ela tende a ter sucesso na bolsa. Vou tentar explicar mais adiante o porquê. Se vocês podem me interromper e perguntando alguma coisa aí, se eu estou indo rápido demais, ou enfim, eu vou seguindo, e aí qualquer coisa vocês vão me interrompendo. O Diego levantou a mão, Arthur. Pode falar. Pode falar, Diego. Agora fez sentido. Consegui fazer várias referências aí de patrão, amigo e parente. Que realmente, bolsa é cassino. Agora fez muito sentido. Tu quem nunca teve um amigo que comentou, um amigo, parente, bolsa é cassino, ou que fala isso alguma vez, né? Não sei, tu já teve algum exemplo disso? Durante o curso eu vou falar o que eu presenciei, tipo, ao vivo com o meu patrão. Tipo, ganhou 18 mil, daqui a pouco ele perdeu 19, gente, foi uma loucura. E eu tava ao vivo acompanhando com ele na tela do computador dele, gente, foi desesperador. Aí tem outra, né? Aconteceu aí, tem acontecido muito aqueles casos de falsas corretoras que principalmente falam de Bitcoin, como é que era o nome? Era Indeal, tinha qual mais que que são conhecidas como pirâmide financeira, tudo mentira, né? Que você põe 1% ao dia, umas coisas assim meio absurdas, isso tem que também cuidar para você, ou dica muito quente,
Vem aquele amigo, olha só, tô ganhando, botei tanto, no mês seguinte botei 300, no mês seguinte tirei 600, olha só, é um baita investimento, aí você vai lá, põe e nunca mais vê o teu dinheiro. Eu também já recebi várias propostas assim, quem nunca ouviu, né, tem que ficar de olho aí, antes de você fazer um investimento aí, é tão simples, bota ali no Google, reclame aqui, o seu melhor amigo ali, reclame aqui, você já vai ver, já vai ter uma ideia já geral do que é sobre essa empresa, se é real ou não. Eu não sei se vocês têm acompanhado, né, que aconteceu também nos últimos tempos, a polícia andou pegando muita gente aí que estava no esquema milionário de pirâmides financeiras. Então, alguns passos aí para a ideia de mudar o seu mindset financeiro, né, os seus pensamentos financeiros. O primeiro, criar consciência financeira. Quanto que você ganha? Quanto que você gasta? Se você não tem uma ideia mais ou menos quanto você gasta, o ideal é você realmente anotar tudo, que seja num caderno ou que seja numa planilha Excel. Se você tem cartão de crédito, hoje você pode ver na fatura, é simples, é questão de somar e subtrair, você soma, você ganha um salário de 5 mil líquido, sei lá, gasto quanto? Eu gasto isso com transporte, isso com comida, isso com aluguel. Segundo, você foca nos benefícios futuros, você define as metas, como eu falei no início, e mais ou menos estipula quanto que eu vou guardar. Eu quero fazer uma viagem daqui a 3 anos, quanto que custa mais ou menos essa viagem, quanto que eu vou guardar por mês, vou guardar R$300 por mês, vou guardar R$100 por mês. Para fazer essa viagem, eu vou ter, em 3 anos eu vou ter tanto para fazer essa viagem. Busque conhecimento, isso aí é o principal. Se você quer começar e se aventurar, que seja na Bolsa de Valores ou que seja em qualquer outro investimentos de renda fixa, como depois eu vou comentar um pouquinho também, que são seguros, né, não são arriscados como a Bolsa de Valores. Daí, como eu comentei antes, né, você trabalha 44 horas por semana para ganhar o dinheiro e você não usa 30 minutos da sua semana para como aprender a geri-lo ou como aprender a preservar ele da melhor forma para que ele possa te gerar frutos, né? Para que você plante lá a sementinha, ela vai crescendo devagarzinho, para te gerar frutos no futuro. Cuidado com o histórico familiar, né, principalmente com as crenças limitantes que eu coloquei, com os amigos, com parentes que você escuta aí, como é que quem quer muito dinheiro é ganancioso, esse tipo de crença que eu coloquei no slide anterior. Tem cuidado, né, muito com o que você escuta, com o que você acredita. Você tem que, se você quer dar o primeiro passo, você tem que focar e mudar, assim, não dar a bola porque os outros estão falando e realmente estudar ali e tentar guardar o seu dinheiro. E depois que você já passou por todos esses passos, você tiver começado, você tem que exercitar a sua disciplina. Se você definiu lá que você vai investir R$100 por mês, você vai investir R$100 por mês. Todo mês, separar aquele dinheirinho lá, que é da sua viagem, que é do seu imóvel, seu imóvel futuro, do seu carro. Pode passar, professora. Arthur, deixa eu só fazer uma consideração aqui. Eu fui fazer uma palestra, eu acho que foi ano de 2019, em uma multinacional aqui em Curitiba, sobre planejamento financeiro. E lá na palestra eu falava o seguinte: se pague primeiro. Porque, assim, principalmente, a gente tem o hábito de pegar nosso dinheiro, que assim foi suado, a gente trabalhou o mês inteiro para ter aquele salário, e depois a gente sai pagando a outro aluguel, internet, energia, comprando roupa, comida, enfim. E eu sempre falo, se pague primeiro, tire 5% do seu salário e se pague primeiro.
faça investimento em ações, pode ser renda fixa ou variável, mas se pague primeiro. E no próximo mês, se desafie, guarde 10% desse dinheiro e se pague primeiro. E eu sempre recomendo que o ideal é você guardar 20% do que você ganha. Então, assim, a gente tem manias de estar pagando aos outros. E a gente se pague primeiro. Todo mês, como o Arthur falou aí, se planeje, exercite esse hábito. Tire 100, 200, 300 reais do seu salário e se pague primeiro. E depois você vai pagar os outros. Construa seu futuro. Porque, às vezes, a gente tem mania, o 13º aí. E aí, na verdade, foi numa época de 13º que eu dei essa palestra. Eu falei, gente, o 13º, faça um esforço e guarde todo o seu 13º. E aí teve pessoas que falaram, eu já gastei a primeira parcela. E assim, eu já gastei o meu, o segundo já está comprometido. E aí eu falei assim, gente, a gente tem que fazer uma programação, um planejamento. Por exemplo, eu estava até conversando com o Arthur, que a gente sempre troca as ideias sobre investimento. Falei, Arthur, eu quero guardar meu 13º e minhas férias e aplicar tudo em ações. Então, assim, às vezes a gente pega o nosso dinheiro e dá aos outros. E a gente se paga quando? E quanto a gente se paga? Então, gente, isso é para reflexão mesmo. Se pague primeiro. Recebeu seu salário, se pague primeiro e depois pague os demais. É verdade, Cris. Eu quando eu recebo o meu salário, eu primeiro eu tiro lá, já boto, faço uma transferência para a corretora, e aí depois eu me viro com o que sobra ali. Então, na verdade, eu faço isso, a ideia, né, é pensar primeiro em mim, e o que sobrar depois eu vejo ali para pagar as contas. Que tu tinha falado dos 20% até, claro, isso tu falou aí pode ser o ideal, mas assim, se você não consegue começar com 20%, comece com 5%, comece com 1%, mas comece. Quanto antes tu começar, vai ser muito melhor, porque a ideia do juro composto, né, ele trabalha para você, e o juro composto, ele é elevado ao tempo, então quanto maior o tempo você deixar o seu dinheiro, mais vai render, e mais vai render. Então, comece com 10 reais, mas comece com 15, e aí você vai pegando gosto pela coisa. Então, alguns outros pontos, não importa quanto você ganha, se você ganha um salário baixo, enfim, né, a ideia é tentar gastar sempre menos do que você ganha. Claro que imagine-se que pode ser que não seja possível você conseguir guardar alguma coisa, mas aí você talvez precise achar uma outra forma de ganhar mais, alguma coisa assim, para que sempre sobre alguma coisa para que você possa estar fazendo uma reserva para você. Então, como primeiro passo, você pode começar a criar o que chamam de reserva de emergência. Antes de investir na Bolsa de Valores, é muito recomendado que você faça uma reserva de emergência, que é um valor que você pode deixar na poupança, pode ser que seja na poupança ou que seja numa renda fixa, em alguma aplicação que você tenha liquidez imediata, que você possa resgatar em qualquer emergência que você precise, e você aplique na bolsa, então, só aquele dinheiro que você tem certeza que você não vai precisar. Porque, como o nome já diz, da Bolsa de Valores, é renda variável, então, você pode colocar 100 reais hoje, e aí amanhã cair 25%, e aí você está preparado, você tem que estar preparado para não tirar aquele dinheiro, porque a ideia é você deixar ao longo do tempo, ele vai devagarzinho, ele vai subir, ele vai cair, né, e no outro dia ele vai subindo devagarzinho, daí ele cai mais um pouco, e aí ao longo do tempo ele vai devagarzinho, ele vai subindo, e vai te remunerando. Pode passar, professora. Eu coloquei aqui só algumas dicas, né, para como você gastar melhor. Posso passar rapidamente. Eu peguei no Google mesmo essas dicas
Então, você pode controle, né, o seu fluxo de dinheiro, que entra e que sai. Imponha limites no seu orçamento, né? Se você estipulou que você vai gastar tanto por mês, tente não ultrapassar, gaste aquilo que você estipulou. Faça uma lista das suas prioridades, elimine os gastos supérfluos, né? Você está endividado, você tem que começar a rever o que você está, onde você está gastando, onde não precisa, o que você pode economizar, cortar uma coisinha ali, uma coisinha aqui. Compre à vista, isso na verdade, esse é até questionável, porque eu, na verdade, eu não compro à vista, né? Eu compro à vista se tem desconto. Agora, se a prazo não tem desconto, eu parcelo no máximo de vezes que eu posso, porque enquanto eu estou parcelando lá eu faço uma compra, por exemplo, uma compra em 12 vezes, aí, digamos que eu tenho dinheiro para comprar à vista, aí eu faço uma compra em 12 vezes, eu pago a primeira parcela e deixo aquele dinheiro que eu iria pagar à vista, deixo lá rendendo. Quando chegar na hora de pagar as outras, ele já vai ter rendido um pouquinho mais. Então, é questionável. Compre à vista se você ganhar desconto, né? E em geral, não tenha, né, medo de pedir desconto. Você não pode ter vergonha de pedir desconto. Tem que ser, pagando à vista, tem que ser um preço diferenciado. Senão, você parcele e aplique seu dinheiro em renda fixa. O Arthur, você falando aí em não ter vergonha de pedir descontos, eu não tenho vergonha, gente. E nessa de pedir descontos, eu consegui economizar R$100 por mês no meu curso de inglês. Eu fiz uma cotação em algumas escolas e depois eu apliquei a técnica de negociação que a gente viu aqui, né, gente? E negociei muito bem. E foi uma negociação, eu sempre falo do ganha-ganha, porque o curso era R$232, aí eu falei assim, não, eu consegui nessa escola esse valor, e chegou, gente, a negociação por R$132. Aí eu falei, opa, R$100 aí já sobrou no meu orçamento, o que é que eu vou fazer? Vou aplicar esse dinheiro aí em ações. E tem ações, o Arthur ainda vai comentar, mas tem ações de R$20, de R$30, de R$25. Então, nossa, gente, o tempo inteiro a gente tem que estar negociando. E não tem vergonha mesmo de pedir desconto. Eu não tenho vergonha de pedir desconto. Eu peço desconto em tudo. Na farmácia, no supermercado, no supermercado não dá, mas eu me cadastro naquele clube Fidelidade. Quando eu vou comprar uma roupa, quando eu vou para academia, eu peço desconto em tudo. Não tenho vergonha, e com isso a gente sai lucrando. Então, a gente não tenha vergonha de pedir desconto. Peça desconto sempre. E pegue esse dinheiro e fala, não, esse dinheiro aqui já está comprometido. Eu vou aplicar ou em poupança, quem for conservador, ou em renda variável, enfim. Então, eu sempre aconselho meus alunos, peça desconto, que xinche, como a gente fala na Bahia. A professora Andressa levantou a mão aí, e o Diego também. Exatamente, eu acho que a gente, até em uma das nossas aulas, eu dividi com eles sobre o pechinchar, né, sobre o pedir desconto, que é uma negociação, e eu falei para eles que eu não tenho vergonha também, né, que eu sou daquelas que negocio tudo eu negocio, todo valor eu negocio. O comprar à vista, Arthur, aqui em casa já é uma prática, né, então se nós temos o dinheiro, nós compramos. Se nós não temos, nós vamos analisar a compra, né, e nos programar para quando tiver comprar. E é exatamente isso, Cris. É aquela história, né? Quem não chora não mama, não é verdade, gente? Exatamente. Então, vamos pechinchar sim, vamos pedir desconto. Outro dia, eu entrei no carro, tem uma frutaria que a gente compra aqui toda semana fruta aqui para casa, e já faz muito tempo que a gente compra lá, e a gente sempre pedindo descontinho aqui, descontinho ali, e o meu marido foi buscar a última vez a compra, que eu faço compra pelo WhatsApp, ele só passa e pega, e aí ele falou assim, ó, pedi desconto lá, tá, e aí na compra, acho que eles deram 5% de desconto, mas aí o dono da frutaria estava próximo, e sabendo que a gente sempre está comprando ali,
ele pegou e falou, assim, não, mas na próxima compra você pode vir que a gente vai te dar 15% de desconto. Menina, na outra semana, a primeira coisa que eu falei, né? Falei, ó. Então, é isso mesmo, a gente tem que pechinchar. E o pouquinho que a gente ganha faz toda a diferença no orçamento. R$100, então, por mês, sensacional, né, Cris? Pois É verdade. Tem uns programas muito interessantes agora de cashback também. Essa semana eu tive que comprar um Note novo e ganhei R$150 de cashback. Então, maravilhoso, né? Com certeza. Diego, pode falar. O que vocês falaram aí agora de a gente guardar dinheiro pra gente, o meu antigo patrão, ele tinha uma visão que era muito legal. Uma vez ele conversou comigo no particular mesmo, né? Ele me chamou pra almoçar com ele e conversou, cara, você separa o dinheiro pra você? Eu, como assim? Eu separo. Eu tenho que pagar minhas contas, eu tenho que comprar as coisas do mercado. Não, pra você. Aí ele começou igual assim o professor falou. Aí eu não conseguia fazer sentido, né? Aí ele foi explicando como fazer o dinheiro trabalhar para você. Aí ele começou a entrar nessa de investimentos. Ele falou para eu ler um livro, que agora esqueci o nome, é um que fala que tinha um rei super rico, e o filho desse rei, ele já tinha herdado... O homem mais rico da Babilônia. Bah, é esse, maravilhoso, gente. Cara, daí ele começou a me contar um pouco, assim, ele deu uns spoilers do livro, eu falei, caramba, meu, que sensacional, é esse mesmo. E aquilo lá começou a me martelar. E desde aquela época eu tenho essa vontade de investir, sabe? Mas esse bendito centavo não me sobra. Você tem que começar, né? O esforço quem pode te ajudar é só tu mesmo, ninguém mais vai poder fazer por ti, né? Verdade. Ô, Arthur, deixa eu só fazer uma outra consideração. Nossa, gente, eu acho que... Olha só, essa palestra que eu dei aqui nessa empresa em Curitiba, uma funcionária falou assim, professor, eu gasto R$300 com pizza todo mês. Aí eu falei, opa, então eu levei uma planilha do Excel, que eu tenho uma planilha no Excel, se vocês quiserem depois. Eu até disponibilizo para vocês, aparece em gráfico, enquanto eu estou gastando, onde está indo meu dinheiro, aparece as porcentagens. E aí eu falei, opa, então vamos sentar aqui, vamos fazer esse planejamento. Eu falei, você, a partir de hoje, só vai gastar R$50 por mês com pizza. 250 você aplica. Olha aí, de repente, Diego, você come muita pizza, gasta com muito supérfluo, então veja, ajusta esse planejamento e fala, não, esse mês eu vou tirar R$50 do meu orçamento e vou me pagar. Compra ações ou coloca no Tesouro Direto, enfim. Isso aí é uma sugestão. Vou aplicar, professora. Vou aplicar. Deixa comigo. Eu sempre falo, se desafie, gente. Se desafie. O 13º aí, a primeira parcela, eu acredito que todos já receberam. A segunda parcela vamos receber. Então, se desafie. Guarde R$50, guarde R$100. E já começa aí a... Lembra a Rose? Rose, cadê você? Você hoje está bem quietinha. Lembra aí da mudança de mentalidade da Rose? Então, aproveita isso aí e incorpora. Estou aqui, prof. Não, então, eu achei muito interessante das crianças que nos sabotam para ganhar mais dinheiro, porque eu estava estudando isso num coaching que eu estou fazendo essa semana, e assim, elas ficam tão enraizadas e é tão difícil você tirar aquela crença, e daí as pessoas não conseguem prosperar e não sabem nem exatamente o porquê. E se o professor pudesse ir um pouquinho mais a fundo de como a gente poderia estar quebrando essas crenças sabotadoras sobre o dinheiro, ressignificando o significado dessas crenças. Eu acredito que a minha experiência foi através do estudo, né? Eu fui lendo livros e aí começar a entender um pouquinho mais sobre isso, e daí quando tu começa a ver as coisas acontecendo na frente dos teus olhos, quanto que tu gasta em bobagem, que às vezes não é relevante para ti, ou claro que tem, se você tem
você tem filhos, você tem um esposo, isso tem que ser conversado entre a família, tem que ser manejado ali entre todas as pessoas, tem que sentar, tem que conversar, tem que estipular quanto que vai gastar para isso, quanto que vai gastar para aquilo, e na minha experiência foi realmente tentando me inteirar mais sobre o assunto, assim, pesquisando. Mas isso é uma coisa que realmente ela vem de dentro para fora. Isso, então, se você cair na rotina do dia a dia e fazendo as coisas como você sempre faz, ou como você sempre fez, talvez nada vai acontecer. Você tem que sair, pegar um livro sobre investimentos, assistir uma palestra, assistir um vídeo, tentar ir te inteirando sobre o assunto. E aí, depois que você começar a entender um pouco melhor, você tenta colocar aquilo que você está aprendendo em prática. Oi, Andressa, pode falar. Diego também? Eu só queria complementar aqui o que o Arthur falou, que a mudança tem que começar dentro da gente, né? A mudança tem que começar com a gente, não é? Seja na busca pelo conhecimento, ou seja, diminuindo o consumo de pizza por mês, né? A mudança tem que começar na gente, tem que começar com a gente. Você não pode ter vergonha não pode ter vergonha de conversar em casa sobre o dinheiro, né? Às vezes tem casais que é tabu, né? Conversar sobre o dinheiro. Às vezes é complicado, às vezes, dependendo assim com quem você se relaciona. Então você tem que sentar e tentar explicar para outra pessoa. Olha só, talvez você não possa comprar, talvez aquele sapato que você queria, estou fazendo um exemplo, né? Talvez não vai dar, enfim, ou quem sabe você guarda e do que a uns 4 meses você compra aquele sapato, né? De repente, às vezes a gente compra por impulso também. A gente vê, meu Deus, olha só que legal, preciso comprar essa roupa, preciso comprar esse sapato, preciso comprar esse celular, e aí você compra e depois aquilo, passa 1 mês, 2 meses, aquilo já não te satisfaz. Então, pense bastante antes de comprar, né? Pensa assim, reflita, será que eu preciso mesmo disso aqui? Isso aqui vai realmente fazer diferença na minha vida? Para não se auto-sabotar também, né? Porque muitas vezes a gente nem precisa daquilo, mas a gente acaba se auto-sabotando. Não, eu preciso, né? É uma necessidade, a gente cria necessidade, né? E aí acaba se auto-sabotando. Então, é complicado mesmo. E a mídia é toda voltada, tudo é voltado para o consumo, né? Você está sendo bombardeado o tempo inteiro por propagandas, consuma isso, consuma aquilo, que é melhor, o tempo inteiro. Então, você está sendo bombardeado, você tem que saber filtrar um pouco isso, né? Você olha, não preciso disso, ou eu sou feliz já com isso que eu tenho, então tem que começar a tomar consciência do que está acontecendo na sua vida, assim, com relação ao dinheiro. Passando rapidamente os próximos, para a gente ir para a parte mais interessante, né? Então, cuidado com a qualidade dos produtos, né? O barato pode sair caro. Cuidado com compras em outras moedas. Se você compra um produto em dólar, hoje eu acho que andou mudando isso aí um pouquinho, mas antigamente acho que hoje não é mais assim, mas você comprava, fazia uma compra em dólar no cartão de crédito, e se a moeda, digamos assim, o dólar variasse para cima, você teria uma dívida muito maior, né? Você comprava dólar a R$2, passava 2 meses, o dólar estava R$3, então a sua dívida aumentava. Não acumule, compre apenas o que é necessário. Não fique acumulando muitas coisas. Poupe, né? Faça uma reserva de dinheiro para imprevistos. Procure diversificar a sua fonte de renda, se possível, né? E isso você pode pesquisar na internet, se você tem algum dom. Geralmente todo mundo assim, tem algum dom que sabe, algum hobby, você pode transformar um hobby seu em uma forma de ganhar dinheiro, uma coisa que você gosta de fazer.
E guarde seus comprovantes e recibos, caso você tenha algum problema ter problema com troca, alguma coisa nesse sentido. Pode passar, professora. Então, montando uma estratégia de investimento para começar a investir na Bolsa. Eu coloquei alguns tópicos, defina seus objetivos, trace a sua estratégia de investimento, né? Você define por que você está investindo, o que você quer fazer com o dinheiro, do que a quanto tempo. Prepare-se, né? Você tem que ter... no momento que você começar a investir em renda variável, você não tem que saber que o que vai aparecer lá na sua tela, você colocou R$1.000 e pode ser que no outro dia tenha metade só, 500. Então, você tem que estar preparado para isso, saber que isso faz parte do jogo e que você está investindo para, por exemplo, estipulou do que há 3 anos. Então, você caiu o seu dinheiro na bolsa lá, você não vai se desesperar e tirar. Você tem que ter estômago, manter a calma. Abra uma conta numa corretora, óbvio. Compre as suas primeiras ações. E aí, quando você der o primeiro passo, você vai pegar gosto pela coisa, começar a acompanhar as notícias, as cotações, começar a se interessar por política, talvez, ou não, né? Pode passar, professora. Tá até se tornando um pouco repetitivo esse slide aqui. Tá, isso tudo eu já comentei. Vamos ver. Pode passar esse slide também. Aqui eu trouxe uns exemplos interessantes, só para vocês terem uma ideia, tá? São exemplos reais. Isso, claro que são, assim, coisas como se diz assim, o cara tem que ser, ou o cara estudou muito, é muito visionário para conseguir acertar, ou tem que estar sempre ligado, né, para conseguir atingir o que está mostrando esse slide, mas existem casos. Então, olha só, se em dezembro de 2015, em vez de você comprar um iPhone 6S por R$4.599, você tivesse comprado o mesmo valor em ações da Magazine Luiza, R$4.599. Em julho de 2019, o seu iPhone ia estar custando quanto? R$1.599. E quanto ia estar valendo as ações da Magazine Luiza? R$1.041.673. Então, olha só. Por que você foi comprar aquele iPhone lá em 2015 e não investir em ações da Magazine Luiza? Isso é um exemplo, tá? A Magazine Luiza foi a ação que mais valorizou aí nos últimos tempos, mas é um exemplo, assim, quase surreal, mas são exemplos reais, tá? Pode passar para o próximo, professora. Tá, esse é um exemplo que faz alusão aí ao que o principal conceito do livro do Pai Rico, Pai Pobre, que é um livro aí que eu recomendo vocês. Pode ser o primeiro livro que vocês querem começar a estudar investimentos, leia esse livro aí, é o mais básico de todos. Eu tenho PDF, tá, gente? Se vocês quiserem, eu mando no grupo. Aí, a professora vai mandar para vocês. Vocês podem começar a ler. Então, o Robert Kiyosaki, que é o autor do livro, ele traz um conceito um pouquinho diferente de contabilidade do que é o ativo e o passivo no livro. E então, para o autor do livro, ativos são bens que te geram renda, e passivos são bens que te consomem renda, né? Consomem os teus recursos. Então, aí imagina que em meados de 2019, né, você investisse um valor aí de 322 mil nas ações da Taesa, que é uma empresa de transmissão de energia. A única coisa que ela faz, então, ela tem esses postes aí, ela faz a transmissão de energia e ela cobra por isso. Então, você teria aí mais ou menos
11.215 ações da empresa, e por ano, né, só de você ter essas ações, ela te geraria de renda passiva R$26 mil por ano. E então, você investindo lá, R$26 mil por ano, sem fazer nada, absolutamente nada, enquanto que se você é um esbanjador aí, quer comprar uma Range Rover, 0 quilômetros, com o mesmo valor, né, você compraria uma Land Rover e colocaria R$0 no seu bolso por ano, e ao mesmo tempo tiraria aí mais ou menos teria que desembolsar R$45 mil por ano, mais ou menos, de custos de manutenção. Então, olha a diferença que é de um para outro, né? Se você faz aí, você coloca seu dinheiro no lugar certo, você pode ter uma renda sem fazer nada. Essa é a ideia. Alguma pergunta, não? Tudo certo? Só minha cara de chocado. São exemplos reais, tá? Fala um pouquinho de renda fixa. Então, renda fixa, a renda fixa, como o nome já diz, ela é fixa. E essa não faz parte da Bolsa de Valores, tá? Como já diz, então, a renda fixa, ela é você coloca o seu dinheiro e você já sabe quanto que você vai receber num certo período de tempo. Mas também, como é que se diz assim, existe o que chamam de renda fixa, que não é fixa, ela varia um pouco, mas o que eles chamam assim, você investe na renda fixa com base na taxa de juros, por exemplo, pode ser da inflação ou da taxa Selic. Então, digamos, a taxa Selic, ela vai variando, né? Então, se você investir a renda fixa com juro, tanto por cento mais a taxa Selic. Então, você vai ganhar, o que a taxa Selic, ela vai mudando ao longo do tempo, você vai ganhar aquilo, um pouquinho mais o que está na taxa Selic. Então, você tem a segurança, assim, você tem a segurança total que você não vai perder o seu dinheiro, mas, né, como se diz assim, a sua oportunidade de ganhar, de ter lucros absurdos, na verdade, ela não existe, porque como o nome já diz, a renda é fixa, então você tem a segurança, mas você não tem a possibilidade de ter retornos mais altos. Pode passar, professora. O que são investimentos de renda fixa? Exemplos. Eles são principalmente atrelados às vezes você vai ver um investimento de renda fixa, vai estar escrito lá, quanto que rende, quanto que ele está rendendo. Ele rende 100% do CDI ou CDB, ou 105% do CDI. Então, aquilo confunde um pouquinho, mas a ideia é simples, tá? Então, você pode investir no Tesouro Direto, que na verdade é o nosso governo, ele emite dívida, ele precisa de pegar em dinheiro emprestado, e aí ele lança lá no mercado, assim, ele lança dívidas no mercado, você pode comprar, e ele vai te remunerar, depende mais ou menos aí, mas a ideia é ele vai te retornar um pouquinho acima da inflação, te dá um retorno assim, mas aí você tem que ver, existem várias modalidades, mas mais ou menos ele vai te remunerar um pouquinho acima da inflação, então já é melhor que uma poupança, porque a poupança hoje, se você deixar o seu dinheiro na poupança, você está perdendo dinheiro para a inflação. CDB, Certificado de Depósito Bancário, são dívidas emitidas por bancos, é a mesma ideia do Tesouro Direto, só que são bancos que emitem dívidas, eles emitem dívidas e você vai lá e compra, e ele vai te remunerar uma taxa fixa. LCI e LCA, a colega lá comentou que ela já faz investimento em LCI, ou LCA, não sei, é letra de crédito, o LCI é letra de crédito imobiliário, e a LCA é a letra de crédito agrícola. É a mesma ideia, os bancos, eles vão emitir esses títulos, a LCI, ela vai, na verdade, o banco vai pegar, você
você empresta dinheiro para o banco vai pegar esse dinheiro e vai emprestar para alguém investir em imóveis, para outra pessoa investir em imóveis. E o do agronegócio, o LCA, é para investir em agronegócio. É a mesma coisa também. Você empresta o dinheiro, o banco vai te remunerar uma taxa fixa. Debêntures também é dívida. Só que debêntures são as empresas que emitem. Geralmente, as debêntures, elas têm, às vezes, podem ser, assim, digamos, mais vantajosas, um pouquinho mais arriscadas também, porque as empresas, elas vão emitir uma dívida lá. Por exemplo, a Petrobras emite uma dívida em debênture, do que a 5 anos ela vai te pagar essa dívida, vai te remunerar a tantos %. Então, o teu risco é o risco da empresa quebrar, de investir, assim como os outros investimentos também. Por exemplo, Tesouro Direto, o seu risco é o governo quebrar. Claro que esse é quase impossível, mas sempre é um risco. Letra de câmbio também você empresta dinheiro para alguém, remunerado a uma taxa fixa. CRI também é a mesma, bem parecido com LCI, com LCA, e a poupança, a famosa poupança, que a minha dica para quem deixa na poupança, geralmente a poupança ela remunera no aniversário, né? Ela remunera a cada mês, ali você tem que deixar o dinheiro parado um mês, daí você ganha uma remuneração. Aí, hoje, o que existe aí de mais próximo da poupança, que é muito mais vantajoso, abre uma conta lá no Nubank, por exemplo, ou tem outros bancos digitais, que ele te remunera por dia. Ele te remunera a uma taxa um pouquinho maior que a poupança, e ele vai te remunerar diário. Então, você deixa lá um dia, no dia seguinte já te remunerou, já te dá uns centavinhos lá na sua conta, e assim vai indo. E se você deixar na poupança, tem que esperar um mês para aquele dinheiro render alguma coisa. Pode passar, professora. É muita informação, eu sei, mas eu vou passando rápido, senão tem bastante coisa. Aí vocês podem ir perguntando aí. Pergunta, Yarita, vi que você levantou a mão. Na verdade, o Arthur até acabou tirando a minha dúvida um pouco antes de perguntar, porque eu ia perguntar para ele qual seria a vantagem do CDB liquidez diária com relação à poupança. Mas, né, de certa forma, ele já respondeu para mim que a poupança ela tem um aniversário, que é mensal. E, no caso, ver se eu estou correta, né? A CDB com liquidez diária ela é também uma renda fixa que eu consigo resgatar a qualquer data sem ter problema no rendimento. Exatamente. Exatamente. Então, assim, seria também um incentivo para os colegas, talvez, também querendo começar a investir, talvez colocar uma CDB com liquidez? A CDB, na verdade, a CDB ele tem um problema, não é um probleminha, né, mas ele vai, quando você investir, ele vai na hora de resgatar, ele vai te pedir ele vai te pedir, te comer o imposto de renda, né? Ah, é verdade, tem esse Então, detalhe. Aí por exemplo, eu não tenho um rendimento que eu não preciso declarar, e daí por causa que eu fiz essa aplicação, né, no caso, né, estou investindo, aí você é obrigada a fazer depois, né, declarar. Não, eu vou tentar explicar, tá? Qualquer investimento que você fizer, você vai ser obrigado a declarar, você deveria, pelo menos, né, fazer a sua declaração de imposto de renda. Mas o que eu quero dizer, quando eu falei do imposto de renda ali, eu quis dizer que no momento que você aplica no CDB, no momento que você vai fazer o resgate, você deixou lá, você aplicou 5 mil, digamos. Aí você deixou 2 anos, tem 5.500. Aí no momento que você vai fazer o resgate, o leão vai te dar uma mordida ali. Desses 5.500, ele vai te
ele vai te dar uma mordida, ele vai te comer, eu não me lembro agora exatamente, tá, da porcentagem, mas ele vai te comer lá uns 17,5%, então, do seu rendimento, tá, não é sobre o total. Então, digamos, você deixou 5 mil, rendeu 500. Desses 500 que rendeu, ele vai te comer 17,5% mais ou menos. E, na verdade, ele é decrescente. Assim, quanto mais anos você deixa lá no CDB, menor é o imposto de renda que tu vai pagar. Isso serve como incentivo, né, para você deixar mais tempo parado o seu dinheiro rendendo. Eu acho que o mínimo é 15%, se eu não me engano, a partir 2 anos para mais é 15%, e no primeiro ano é 22,5%, eu acho, do seu rendimento. Uma coisa assim, se não me engano, tá? Obrigada. Mas aí é diferente do declarar imposto de renda. Ah, tá. Tudo bem, já me esclareceu. Quer falar, Marcos? Quero sim. Tá. Minha questão é de uma curiosidade aqui no tal do renda fixa. Eu tenho que estar depositando um determinado valor todo mês, tipo, digamos assim, se eu me comprometi lá a depositar, por exemplo, R$300, que eu tenho que continuar depositando todo mês R$300? Não precisa. O mais comum o mais comum, pelo menos, dos certificado de depósito bancário é você fazer uma aplicação inicial e aí você deixa lá parado e aquele dinheiro, como eu disse, assim, vai passando ao longo do tempo, ele vai quando passar os 2 anos, você vai ter menos imposto de renda a recolher. Na verdade, cada aplicação ela vai ser diferente, né? Você pode, por exemplo, aplicar todo mês no Tesouro Direto, você pode, mas e aí vai ser cada aplicação ela vai somando num bolinho, mas ela vai ser diferente para essa questão aí na hora de resgatar, de pagar o imposto. Que esse imposto ele é descontado automático, tá? Mas você paga. Você não precisa fazer nada, é automaticamente descontado. Ele vai ser descontado automático, mas tipo, se você aplicou esse mês e aplicou outro montante no próximo mês, ele vai fazer diferença para esse desconto do imposto. E não sei se eu respondi a pergunta. Não, respondeu sim. Digamos assim, eu posso mantendo como se fosse uma variável também durante o período. Vamos dar um exemplo, se eu fiz a intenção de fazer uma aplicação no Tesouro Direto, seria na minha renda fixa ali, de 3 mil, por exemplo, se eu quiser deixar ele 10 anos ali, eu consigo deixar ele durante os 10 anos, mas se eu quiser aplicando, também consigo. Pode. A renda fixa vai ser sobre aquele meu valor inicial que eu depositei, né? Então, digamos assim, seria mais ou menos isso. Eu vou estar tendo meu ganho sobre aquilo que, digamos assim, mensal, sobre aquilo que eu já depositei. Não sobre aquilo que eu estou depositando, aquilo que eu estou depositando vai tendo alterações também, se for o caso, né? Sim, e você pode perceber que, como eu disse, a renda fixa não é fixa, é uma coisa, parece meio louco assim, tá? Mas você vai entrar na sua corretora e você vai ver que num mês vai estar, por exemplo, na verdade existe a renda fixa exata, tá? Digamos o Tesouro Direto. No mês você entra lá e você tem lá uma aplicação que você botar lá hoje, ela vai te dar 11% ao ano, e aí ela tem um período, geralmente o Tesouro Direto ele tem um período de vencimento. Podem ser 10, 5 anos, depende, você tem que olhar lá. Aí, quando expirar esse tempo aí, o dinheiro ele cai automaticamente na tua conta. Você pode resgatar antes, mas você pode deixar até o vencimento. Mas aí você, 11% nesse mês. Aí a economia mexeu, aconteceu algumas coisas, a economia melhorou. Aí no próximo mês tu entra lá e tu vai ver a mesma aplicação vai estar te rendendo, em vez de estar te rendendo 11%, vai estar te rendendo 9%. Por quê? Porque a economia melhorou, assim, bem curto e grosso, né? A economia
melhorou e agora a renda fixa está remunerando menos. Então, no momento que tu fizer, passou um tempo, você vai aplicar de novo, pode ser que esteja remunerando menos aquela aplicação. Então, ela varia mesmo, a renda fixa, por questões econômicas e principalmente aqui internas do país. Entendi. Entendi. A renda fixa ela é baseada principalmente no que a gente chama de taxa Selic, que a gente pode considerar a taxa Selic digamos que é a taxa de juros do país. Tá? Ela, que nem eu disse, quando você vê lá uma aplicação que está dizendo de renda fixa, rendendo 100% do CDI, significa que hoje a taxa Selic está 2% ao ano. Então, para você ter uma ideia, aí se você quer saber quanto que rende quantos por cento rende ao mês, a renda fixa, você pega 2% e divide por 12. Aí você vai ter quanto seu dinheiro está rendendo por mês. Então, quando você vê uma aplicação lá que tá de renda fixa, está escrito assim, rende 100% do CDI, o CDI, ele é muito próximo à Selic, tá? Então, 100% do CDI vai significar que está rendendo 2%. É um pouco confuso, tá? Mas não sei se vocês conseguiram captar a ideia. Às vezes fala assim, tá rendendo 160% do CDI. Aí você tem que pegar os 60% de 2 e somar. Mas, assim, continua sendo baixo o seu rendimento, resumindo, assim. Não sei se não vou me aprofundar muito nisso, senão vai ficar desgastante. Tá? E aí sempre existe a reunião do Copom, que são entidades lá de economia que se reúnem, e elas estipulam se elas querem baixar ou aumentar essa taxa Selic, que é a taxa de juros. No momento que a taxa Selic, quanto mais baixa a taxa Selic, o que acontece na economia? Incentiva as pessoas a gastarem mais. Por quê? Porque a taxa de juros está menor e assim incentiva as pessoas principalmente a fazerem financiamentos, comprar em casa, carro, principalmente esses tipos de bens, porque é mais barato para elas comprar, porque o juros está mais baixo. Pode passar, professor, aí o slide. Renda variável. Então, a renda variável, como diz, ela varia e não existe nenhuma certeza de que você vai ganhar dinheiro na bolsa, né? Mas existem estratégias estudos e estratégias que são já comprovados que ao longo do tempo o seu dinheiro tende a render ao longo do tempo, mas nada, assim como eu disse, varia e ninguém tem certeza de nada. Se alguém um dia disser para vocês e vier para vocês e falar que sabe que tal ação vai render tanto, provavelmente é mentira, tá? Porque ninguém sabe o que vai acontecer. Se cair acontecer qualquer coisa na economia mundial, cair uma bomba, qualquer coisa, acontece catástrofes aí na bolsa. As pessoas a bolsa cai, é um desespero total. Então, a bolsa, a renda variável, ela possui volatilidade e varia, a bolsa principalmente varia com as expectativas das pessoas do que vai acontecer no futuro. Então, o preço que você vê na tela lá, na sua tela da empresa, são as expectativas daquela empresa de gerar lucros ou retornos futuros para os seus acionistas. Então, o que você está vendo lá é a expectativa de retornos daquela empresa. Então, a renda variável é influenciada por todo o cenário econômico, político, local e externo,
e também o seu setor que ela está inserida, né? Você tem que olhar as concorrentes, você tem que olhar se aquela empresa tem uma boa gestão, é muito importante a gestão, está fazendo um bom trabalho, como é que estão os concorrentes. Pode passar, professora. O Marcos comentou aqui no chat que ele comprou esses dias 3 ações, uma da Magazine Luiza, outra da Gerdau e Vale. Legal, Marcos. Só para comentar rapidamente, então, o que a gente observou aí nesse ano foi todo mundo em casa e ninguém podia sair de casa. O que aconteceu? As pessoas tudo começaram a comprar online e uma das empresas que mais estava preparada para atender esse público é a Magazine Luiza. Não sei se provavelmente vocês já devem ter pelo menos entrado no site da Magazine Luiza para olhar para fazer alguma compra, ou pelo menos olhar, e eu não sei, eu já comprei na Magazine Luiza e eu acho um site assim muito bom, e a gente vê também, eles estão acelerando a entrega, está cada vez ficando mais acelerado, muito melhor de se comprar online, né? Cada vez mais fácil. Então, são coisas que a gente vai observando, assim, que isso, claro, isso vai influenciar no preço da ação. Aqui, o que você imagina, né? O que é uma analogia da Bolsa de Valores seria uma feira, onde todo mundo compra e vende, o que a gente chama de títulos, né? Antigamente as pessoas chamavam de papel, porque quando você comprava uma ação de uma empresa, realmente era um papel, aquilo lá, você comprava um papel e tinha lá escrito tantas ações de tal empresa, tantas ações da Petrobras, mas hoje em dia daí não se usa mais papel, se fala títulos ou valores mobiliários, e então a Bolsa de Valores nada mais é do que uma feira onde os compradores e vendedores se reúnem, e a Bolsa, ela vai te dar, então, ela te dá uma segurança de que da sua transação, né, que você está fazendo, uma feira organizada, e ela gera, então, rapidez e praticidade na hora de fazer aquela compra, e te gerando, então, toda a segurança que você não vai perder o seu dinheiro, que o vendedor vai receber o dinheiro, e assim por diante. Pode passar, professora. Então, a principal... pode falar. Alguém levantou a mão? Eu de novo. Eu gosto tanto desse papo de bolsa, porque eu acho que eu já vi tantos filmes também, americanos, assim, falo mais, algumas novelas, quando assistia também, né, passou alguma coisa sobre isso, e a gente via os homens todos bem elegantes, né, de terno, daí chega uma hora que só tá com a camisa branca, o cara gravata, e aquele telefone e tal, e sempre me despertou bastante curiosidade. Mas, assim, uma coisa da Bolsa que eu queria entender o que seria bem o circuit break, que eles falam tanto, Arthur, se você poderia falar um pouco para nós. Sim, o circuit break, eu só não me lembro agora quanto que é a porcentagem, que eu acho que são 15 mil pontos, tá? A Bolsa, ela tem uma pontuação que chama, então ela varia. Hoje ela está em torno aí de 117 mil pontos. E aí existe quando fala Bovespa é a Bolsa de Valores, e Ibovespa é um índice. Esse índice, ele nada mais é do que seria... então, eles pegam, assim, as ações mais negociadas, as empresas mais negociadas na Bolsa, as empresas com maior capital, maior poder de negociação,
e eles, em torno de 70 empresas, mais ou menos, acho que tem nos slides depois, eles pegam e eles fazem um índice através de uma fórmula matemática, eles colocam tudo isso no mesmo cesto, todas essas 70 ações, mais ou menos, no mesmo cesto, e aí a variação daquelas 70 ações, elas vão influenciar nesse índice. Então, aquilo, imagina então quando abre a bolsa, tá tudo subindo e descendo o tempo inteiro, tá subindo, descendo, subindo, descendo, subindo, descendo. Então, a soma dessas 70 ações subindo e descendo vai refletir nesse índice Bovespa. E esse índice Bovespa, digamos assim, quando cai 15 mil pontos, se começar a cair muito aquelas 70 principais empresas, começarem a cair, aquele índice vai começar a cair, porque ele está refletindo elas. Aí, se ele cair 15 mil pontos, acontece o circuit breaker. O circuit breaker quer dizer, então a bolsa ela vai parar, a bolsa ela abre às 10 da manhã e fecha às 6 da tarde, tá? 5h30, eu acho. Na verdade, 5h30, e depois tem um aftermarket ali, que é só... não são bem negociações, assim. Então, ela abre às 10 da manhã e fecha às 5h30. Se durante esse período cair 15 mil pontos, eles, lá na Bolsa de Valores, eles param as operações, eles simplesmente, assim, fecham a feira e ninguém pode mais negociar por, eu acho que é 20 minutos, tá? Agora eu não me lembro os números de cabeça, mas ninguém mais pode fazer negociação por uns 20 minutos. Daí eles chamam isso de circuit breaker. Então, porque como as pessoas, na verdade, por exemplo, aí do coronavírus, começaram a entrar em pânico, pânico, coronavírus, começaram a vender tudo, vender suas ações, vender, começou a cair, e aí a bolsa, ela simplesmente para 20 minutos para ver se as pessoas se acalmam, sabe, e param de vender, porque senão vira um caos. Isso é, na verdade, uma forma de proteção, de segurança, para tentar, assim, meio que acalmar as pessoas. Já aconteceu, por acaso, de passar desses 20 minutos? Você já teve algum conhecimento em relação a isso? Eu acho que teve um dia aí do coronavírus que foi 2 circuit breaker num dia só, não foi? Agora eu não tenho certeza absoluta, tá? Foi, no mesmo dia aconteceu 2 circuit breakers. Então, aí para 20 minutos, depois ela começa a voltar devagarzinho. Só que aí eu acho que no mesmo dia começou a cair desesperadamente e parou de novo. E aí, porque ela fica o tempo inteiro, aí quando para, assim, o pessoal, né, não tem o que fazer, para ali, ninguém pode mais negociar, é como se a feira fechasse. Entendi. Obrigada, Arthur. Mas explicação... Eu tô fazendo as perguntas, explorando, porque, assim, às vezes a gente, como iniciantes, começa a ler, bastantes, e aí, assim, quando alguém faz uma apresentação igual a sua, assim, preparada, e tem o domínio, assim, do assunto, que fala com propriedade, e a gente vai despertando mais curiosidade e algumas coisas que a gente leu, assim, que a gente não entendeu direito, porque talvez, assim, são poucas pessoas que eu conheço que sabem um pouco sobre isso. O meu irmão, ele também está começando a estudar, até comprou lá um notebook, uma tela super gigante para começar a ver os gráficos, assim, ele está estudando, só que ele mora em Maringá, então, assim, e ele é médico, então eu não consigo falar com ele com frequência, porque agora, ainda mais com o coronavírus, ele, né, tá na linha de frente, muito ocupado, mas que seria a pessoa mais próxima, mas ele também está, como diz, também está conhecendo, está fazendo bastante estudo, está bem aplicado, mas, assim, você já fazendo a palestra, a professora Cris também, que tem bastante conhecimento, assim, é interessante, por isso que a gente faz as perguntas, desculpa ver se parecer... Não, fica à vontade. Bobas, mas, assim, não é boba. muito a curiosidade da gente, sabe? Fica à vontade, é melhor do que só eu falar também, eu acho que eu tô falando até meio rápido aqui, porque tem bastante conteúdo, eu não sei, se você estiver cansado, a gente continua outra hora também, aí vocês vão me avisando, tá?
Acho que não está nem na metade ainda. Não, pode passando no seu tempo. Nós somos uma turma assim que a gente se interessa bastante pelos assuntos. Eu estou falando em nome da turma já. Sim. Mas Não. assim, nós gostamos bastante, pode ficar tranquilo aí em relação a isso. Vamos destrinchar o assunto. Sim. Oi, Arita, sobre investimento eu não entendo muito, tá? Eu entendo um pouco. Eu comecei a investir por causa do Arthur mesmo, que a gente conversa bastante. E eu comecei a investir ano passado, o Arthur me deu algumas dicas, né, de empresas que eu poderia estar investindo. Então, assim, sobre investimento, eu entendo só um pouco, né, Arthur? Eu estou aí nesse caminho há pouco tempo. Entende pouco, mas está ganhando bastante, né, Cris? Já deu altas dicas aqui, vem ficharem tudo. E esse dinheiro já colocar para investir. Não, gente, eu já anotei aqui, professor. E depois também, se puder mandar os slides, se tiver como, colocar lá para o Classroom, lá para a gente, né, estudar também. Não, mas não, na verdade, eu não recomendei nada para a Cris. A gente conversa sobre o assunto, ela foi lá e escolheu algumas ações que ela já me contou, mas na verdade eu nem tenho as ações que ela comprou, tá? Mas ela se deu muito bem aí. Tá ficando rica ela. Tá escondendo ouro, ó. Tô brincando. Oi, Arita, não estou. Eu vi que o Diego levantou a mão também. Ô, professor, você falou que não passou de metade ainda, mas quem mandou o conteúdo ser bom, né? É verdade, não, tem bastante coisa para falar, a gente pode ficar muito tempo. Deixa eu perguntar uma coisa, professor. Ela falou agora há pouco ali sobre a queda brusca, né? Eles fazem isso também quando o aumento é muito brusco? Quando a galera tá comprando demais também, tipo? Não. Não. Só na queda mesmo, né? Só na queda. Ah, legal. Era mais essa dúvida mesmo. Aconteceu... A última vez que tinha acontecido foi em 2008, quando teve a crise americana lá. Teve a crise em 2008 americana, por causa lá dos imóveis. O governo começou a distribuir muitos imóveis começou a financiar muito imóvel para quem não deveria, e as pessoas não tinham mais como pagar. E aí começou a dar problema na economia também aconteceu esse circuit breaker. E agora, aqui no coronavírus, foram 4, se eu não me engano. Aí em março, aconteceu 4. Então, na verdade, as pessoas, tá todo mundo vendendo desesperado, né? Mas existem aí, cada um tem uma filosofia, mas, assim, a ideia da pessoa que está pensando, fazendo investimento para daqui a 5, 10 anos, está caindo o preço da ação, ela está pensando, porra, eu comprei, desculpa aí a palavra, está pensando... Eu comprei, por exemplo, uma ação que custava R$30, agora ela está custando 15, porque caiu sem parar. Vou comprar mais, vou encher o bolso dessa ação aí, porque eu sei do que há 5 anos ela vai estar valendo 5 vezes mais, talvez, vai estar valendo 2, 3 vezes mais do que ela vale hoje, né? Então, muita gente aí, muita gente fez sucesso aí no circuit breaker aí por causa do coronavírus. Então, assim, é sempre o dinheiro sai de uma mão e vai para outra, né? Muita gente aí desesperada vendendo e outras pessoas comprando e bem tranquilo lá, sabendo, esperando, tendo paciência e enchendo o bolso de dinheiro. Verdade. Então, sobre os títulos de renda variável, o mais comum são as ações, que, na verdade, é um título emitido pelas grandes empresas ou instituições a fim de captar recursos. Então, funciona assim. As ações, elas nada mais são do que... não sei se a professora explicou o que é patrimônio líquido para vocês. Não? Tá, mas enfim, a empresa, como é que ela se capitaliza? Ela tem o capital dos sócios e
Então, existe o dinheiro que, por exemplo, nós aqui, a turma, a gente abre uma sociedade, a gente estipula, cada um vai colocar R$1.000, e então temos 12 pessoas aqui na sala, R$12.000 seria o nosso patrimônio líquido. Então, as ações a gente pega esses R$12.000 e divide em 12.000 ações. E então, cada ação vai valer R$1, digamos. Seria essa a ideia do que vale uma ação. E aí, colocamos no mercado, mas, enfim, existe, né, a sociedade aberta, sociedade fechada. No caso das ações abertas, a gente joga essas ações para o mercado, e aí o mercado começa a comprar e vender, e aquilo lá vai variando. Pode passar, professora, o slide. Principais títulos de renda variável, eu só vou passar rapidamente um pouquinho cada um, não sei se é do interesse de vocês. Então, principais, que é a renda variável? Os principais títulos e ativos que temos para negociar em renda variável são ações, contratos futuros, opções, ETFs, commodities e câmbio. O que seria contratos futuros? Contratos futuros ocorre muito, principalmente, são produtores rurais. Eles querem, por exemplo, eles têm uma plantação de soja, e eles plantam hoje para poder ela crescer, e ela vai, até que ele colhe e tal, vai demorar 1 ano. E aí ele vai vender, por exemplo, ele vai vender para o mercado externo. Então, ele não sabe como é que vai estar o dólar. Então, ele faz um contrato futuro de venda daquela soja, estipulando que ele quer vender a um determinado preço. Hoje, por exemplo, o dólar está R$5, eu quero vender essa soja minha daqui a 1 ano por R$5. Então, ele faz um contrato, ele vai pagar um precinho para ter esse direito do que a 1 ano, e vai ficar tranquilo, assim, vai dormir tranquilo. Ele não vai esperar lá o dólar baixar, por exemplo, a R$3, e aí do que a 1 ano e perder, né, com essa variação cambial, por exemplo. Opções é uma ideia parecida com contratos futuros. Tu compra a opção de fazer uma compra ou de uma venda no futuro. Por exemplo, assim, você imagina que você está de olho numa ação, tá? Você está de olho numa ação e ela vale R$10. E aí você imagina que ela vai subir bastante. Então, você faz um contrato também, uma opção de compra, daqui a 1 mês, por exemplo, a comprar ela a R$10,50. E aí passa aquele 1 mês, quando chegar no vencimento desse contrato, ela está custando R$14, por exemplo. Aí, o que você vai fazer? Você vai exercer seu contrato de comprar a R$10,50, porque você pagou, né? Você pagou um preço, um prêmio que chama, para poder exercer esse contrato lá no futuro. Agora, digamos que passou esse período aí, a ação caiu, você não vai exercer o contrato, né? Você tem um contrato de R$10,50, a ação caiu para 9, você simplesmente perdeu esse contrato. Você quer comprar, você vai lá no mercado e compra a 9, porque é o valor de mercado. Então, essa é só uma ideia, assim, meio por cima. Os ETFs são índices semelhantes ao Ibovespa, que eu vou explicar, só que são negociados em bolsas internacionais. Eles replicam as principais ações daquela bolsa de valores. Commodities são a soja, são o milho, o gado, o porco, o ouro. Na verdade, você quer... é bem semelhante ao contrato futuro. Você negocia o preço daquele bem, né? Então, é um mercado voltado mais a esse tipo de bens. Esse mercado eu não sou tão entendido, tá?
E tem o mercado de câmbio. O mercado de câmbio é a moeda. Você vai fazer uma viagem internacional, você pode ir lá você vai lá no câmbio lá e compra um câmbio. Você pode negociar o câmbio também na bolsa. Você quer comprar, você compra dólar hoje, por exemplo, achando que vai se valorizar no futuro. E você pode comprar qualquer moeda, na verdade. Qualquer tipo de moeda que tem no mundo, você pode negociar na Bolsa de Valores. E ganhar, né, com essa valorização ou desvalorização dessas moedas diferentes. Pode passar, professora. Alguma dúvida, não? Tranquilo? Tá, o índice Bovespa, como eu tinha comentado anteriormente, então ele já existe há 50 anos, e ele é o principal indicador, né, de desempenho das ações. Esse é o que você vai escutar no Jornal NH, no Jornal Nacional. Jornal NH é aqui da minha cidade. Você vai escutar no Jornal Nacional, o índice Bovespa caiu 3% hoje, ou o índice Bovespa subiu 2%. O que significa que as principais ações negociadas na nossa Bolsa Brasileira tiveram, naquele dia lá, subiram 2% ou caíram 3%. É mais ou menos a média delas, né? Não quer dizer que uma em particular pode ter subido muito, mas a maioria caiu. Então, é uma média daquelas 70, tá? Não quer dizer que não existam exceções, é uma média. E esse índice, ele é reavaliado a cada 4 meses, então eles têm diversos critérios lá, são bem rigorosos os critérios, e eles vão trocando. Então pode ser que num mês tenha Bradesco, por exemplo, daí no outro mês esse índice, na verdade, ele é assim, ele tem uma participação, né? Cada empresa vai ter uma participação lá, uma tem 0,5%, outra tem 1%. Então, essa porcentagem de participação de cada empresa, ela pode cair ou aumentar conforme esses critérios que eles vão adotando, assim, são os critérios bem rigorosos. Aí pode ser que uma empresa que não estava no índice Bovespa entre, então ele vai variando, assim, conforme as principais ações da nossa Bolsa Brasileira. Pode passar, professora. Esse é o índice Bovespa de ontem. Você pode achar ele facilmente no Google, aí é só digitar aí Bovespa, e se você apertar ali o botãozinho seguir, ele vai começar a te notificar no teu celular, aí todo dia, subiu ou desceu, subiu ou desceu. Aí, ó, se você... aqui, você olhando ali, você pode... vocês não estão vendo meu mouse, né, mas você pode escolher, se você quer ver ele um dia... Se você quer ver ele 5 dias, 1 mês, 6 meses, 5 anos ou o máximo que dá para ver. A professora tá com o mouse ali. Não dá, é porque é uma foto, não tem como mudar. Se você olhar, você pegar lá desde o início, você olhar, você vai vendo que devagarzinho é uma escadinha. Sim, claro, às vezes tem uma ali, por exemplo, de 2011 até 2015, você observa que teve uma perda, mas depois, assim, vai subindo. Então, a ideia da Bolsa de Valores é que se você investir um dinheiro que você não precisa a um tempo longo, de um prazo longo, você estipular 5, 10 anos, a tendência é que mesmo a renda sendo variável, para cima e para baixo, você tenha a ganhar ao longo do tempo, né? E assim acontecem com a Bolsa Brasileira, assim acontecem com bolsas americanas, com bolsas europeias. Se você pegar lá, observar, botar no Google aí, índice da Bolsa Americana, da Nasdaq, da Bolsa da New York, você vai ver, você observar o maior período de tempo, você vai ver sempre que vai subindo, assim, devagarzinho, pode observar, ele vai subindo, caindo, ele cai um pouquinho, sobe, cai um pouquinho, sobe, cai um pouquinho, sobe. Então, essa é a ideia de você ser um investidor e não um especulador. Ideia de você investir a longo prazo. Pode passar, professora.
Tá. Ações, como eu já tinha comentado, é a menor fração do capital social de uma companhia. Então, no momento que você compra uma ação, você se torna sócio daquela empresa. Existe dá para fazer uma associação legal também, que no momento que você investe numa ação, você está sendo um empreendedor. Desculpa. Por quê? Porque se você empreende, você vai montar um negócio, você tem que pesquisar sobre aquele negócio, tem que pesquisar a viabilidade, você vai estudar tudo antes de abrir um negócio, vai tentar fazer o máximo possível para aquilo dê certo. E se, por exemplo, você pegar um dinheiro e botar na Bolsa de Valores, você vai estar investindo num negócio que já existe, num negócio que, por exemplo, assim, imagine tem empresas que são centenárias já, por exemplo, como o Banco do Brasil, existe há 200 anos já. Uma empresa que o risco dela falir, por exemplo, é muito pequeno. E é uma empresa rentável, que se mostra rentável, lucrativa ao longo do tempo. Então, em vez de você abrir um negócio super arriscado, você pode botar lá um dinheirinho e você vai ter um retorno com aquilo lá. Essa é a ideia da Bolsa de Valores, assim, não deixa de ser um tipo de empreendedorismo. Então, as ações, elas vão ser o valor patrimonial daquela empresa, que nem eu fiz aquele exemplo de nós se reunir e reunir o nosso grupo aqui e lançar ações. Só que no momento que a gente lança as ações, elas vão variar. Quando a gente lança, elas estão a valor que a gente chama de valor patrimonial, tá? E aí, no momento que a gente lança elas no mercado, elas vão oscilar um valor do mercado e pode chegar a um certo momento que elas estejam tem um valor muito diferente daquele capital que a gente aplicou. Digamos que nós aplicamos 12 mil, mas cada uma delas valia R$1, mas agora no mercado, porque a gente acha que a nossa empresa é lucrativa, vai dar bons retornos, elas começam a ser negociadas a R$2 no mercado. Então, existe uma diferença entre o valor patrimonial da ação e o valor de mercado. O valor de mercado é o valor que é negociado na bolsa, no momento da bolsa, com as expectativas, né, de lucros futuros e tal, e o valor patrimonial é aquele valor que a gente investiu inicialmente para abrir e lançar o nosso capital da empresa. Porém, né, as ações, existem diferentes tipos de ações. Não sei se vocês já ouviram falar ou não de diferentes tipos de ações específicas para cada caso no próximo slide, professora. Não é no próximo slide. Tá, não. Por que uma empresa abre capital? Então, por exemplo, se nós abrir uma empresa, nós vamos ter os nossos 12 mil ali investidos, mas nós podemos pegar um empréstimo no banco também. Por exemplo, nós temos um projeto de montar uma fábrica. Nós podemos ir lá no banco e falar, nós temos um projeto, queremos um dinheiro emprestado, você nos empresta um dinheiro, banco? Daí o banco vai dizer, tá, empresto, mas eu vou te cobrar um juro alto. Pode ser? Daí tá, beleza, pode ser. A ideia de a gente lançar ações no mercado de capitais a gente vai financiar a empresa por captar recursos ou financiar a nossa empresa não por meio de dívidas, né? Mas vai ser mais barato do que a gente, por exemplo, pegar dinheiro emprestado no banco. Então, é por isso que as empresas lançam ações na bolsa, porque elas vendem parte do seu capital social, elas vendem elas vendem um pedacinho da empresa em troca de um dinheiro emprestado, tá? Mas na verdade, eu já vou explicar ali no momento, elas captam esse dinheiro uma vez só, depois que ele fica lá na bolsa oscilando, já não, na verdade,
quando você compra uma ação na Bolsa de Valores, você está comprando de uma outra pessoa, né, de um outro comprador. Você não está mais dando dinheiro para a empresa. A empresa, ela só vai captar dinheiro no momento que ela fizer a sua oferta inicial de ações, quando ela entrar a primeira vez na Bolsa. Aí ela vai fazer o que a gente chama de IPO e vai captar recursos. Aí sim que ela vai encher o caixa dela de recursos para poder financiar os seus projetos e dar, enfim, dar continuidade ao que ela se propõe a fazer. Pode passar, professora. Alguma dúvida aí? Tá tranquilo? Estou muito rápido. Tá. Como a empresa abre capital? O que a gente chama de IPO, então, Initial Public Offering, em português é oferta pública inicial, como o próprio nome sugere. É o processo que acontece quando uma empresa decide abrir capital e distribuir suas ações na Bolsa de Valores pela primeira vez. Nesse caso, a empresa passa de limitada. Vocês já ouviram falar de empresa limitada, né? Quando a gente se reúne aqui e abre uma empresa limitada, que geralmente possui dois ou mais sócios. Ela vai passar para a sociedade anônima, que quando as ações são ofertadas na Bolsa de Valores, os seus sócios se tornam anônimos, porque no momento que são lançadas essas ações, qualquer um pode comprar. Então, por isso que se torna uma sociedade anônima. Pode ser de qualquer um que quiser aí comprar, pode. Não existe restrições. Pode passar, professora. Então, no momento que ela faz pergunta, pode perguntar. Eu novamente, Arthur, é a Yara. Uhum. Não, eu só ia comentar que eu trabalhei na Unidas, na locadora de veículos, e ela era limitada, e depois, para 2018, com a aquisição da Locamérica, ela se tornou SA. E aí, depois disso, foi surgindo outras locadoras menores que eles estão comprando. Eu só sei que é um investimento bem grande, estão trabalhando também com agronegócio também, já para... sei que estão expandindo e também estão fazendo a junção com a Localiza, mas ainda está para ser aprovada pelo CAD, né? Então, Isso assim, mesmo. Então, achei interessante você explicando tudo, e eu presenciei desde o começo e até em abril desse ano, quando eu estava ainda trabalhando na Unidas, todo esse desenvolvimento. É bem interessante mesmo. E até as ações da Unidas também estavam com um preço muito bom também para ser adquiridas, né? E também estavam sendo muito bem valorizadas. Exatamente, porque a líder do mercado hoje é a Localiza. E aí, no momento que a Unidas vai se fundir com a Localiza, eles vão juntar forças e vão, imagina, ter muito mais lojas para oferecer. No momento que foi anunciado isso, teve uma valorização grande das ações aí da Unidas, porque a expectativa das pessoas ou dos investidores é que a Locamérica vai ter ou a Unidas, né, vai ter um bom retorno com essa fusão. Sim, verdade. Tá, no momento, então, que é feito um IPO, tá, no momento que vai ser lançadas as ações no mercado, existem dois tipos de ofertas que eles fazem, a oferta primária e a secundária. A primária acontece quando a própria empresa é a vendedora das novas ações. Neste caso, há um aumento real do capital social da empresa com a emissão de novos papéis, e os lucros da venda são canalizados para o caixa da empresa e utilizados em investimentos, financiamento de projeto e outros. Então, na oferta primária, quando a empresa vai lançar ações na Bolsa, aquele dinheiro captado com quem comprar as ações daquela empresa no IPO, vai estar dando o seu dinheiro diretamente, vai ir para o caixa da empresa para fazer investimentos e, enfim, projetos para realmente estar indo para o caixa da empresa.
Agora existe um outro tipo de oferta que se chama oferta secundária. Ela acontece quando um ou vários acionistas, podem ser controladores da companhia ou não, disponibilizam os seus papéis à venda. Então, imagina uma empresa lá, por exemplo, ali a Unidas, e aí tem um sócio majoritário. O sócio majoritário não precisa ser uma pessoa física, tá? Ele pode ser uma outra empresa, por exemplo. Ela decide que ela não quer mais, que ela quer diminuir a sua participação na empresa, ou quer sair, enfim. E aí eles lançam aquelas ações no mercado, e isso se chama oferta secundária. Então ele vai vender as ações dele, num IPO também, só que vai chamar isso de, na verdade, quer dizer, o dinheiro ele não vai para o caixa da empresa, ele vai para o bolso daquele acionista majoritário. Então, é um pouquinho diferente, não vai realmente para a empresa, vai para o bolso do cara que está saindo, que já é dono. Ou seja, os recursos financeiros resultantes da venda vão para os próprios acionistas vendedores, não para a empresa, como na oferta primária. Pode passar, professora. Ações ordinárias e ações preferenciais. Então, existe alguns tipos de ações, esses 2 tipos são os tipos principais que se tem hoje. As ações ordinárias, elas garantem o direito de voto do investidor, que ele pode, então, participar do conselho de administração e eleger membros, então, votar sobre os rumos da empresa. Se a empresa falir ou for liquidada, os detentores das ações ordinárias vão receber o dinheiro quando os detentores de ações preferenciais dos credores forem pagos. Então, as ações ordinárias, elas dão preferência para o investidor para ter voto ou ter sua voz ouvida na empresa, e as ações preferenciais, elas te dão preferência, não te dão o direito de voto, né, mas elas te dão a preferência de receber lucros ou proventos, como chama, ou dividendos. Então, preferenciais, você tem preferência de receber os dividendos ou receber os lucros. Então, normalmente, se acontece se a empresa é vendida, por exemplo, acabou a empresa, venderam a empresa e agora quem recebe primeiro são os acionistas preferenciais. Eles primeiro recebem eles, depois os acionistas das ordinárias. Então, os preferenciais sempre não têm direito a voto, mas têm direito a receber primeiro o dinheiro. Pode passar, professora. Exemplo de ações ordinárias e preferenciais. Então, aí, por exemplo, aí as ações da Petrobras. As ações ordinárias, elas chamam isso de ticker, tá? É o código da ação para você negociar. Quando você estiver lá em casa, no seu home broker, na sua corretora, vai aparecer, sempre vão ser 4 letras em maiúsculo e um número no final. Então, sempre quando o número no final for 3, serão ações ordinárias. E sempre quando tiver o número 4 no final, as ações vão ser preferenciais. Então, aí temos, por exemplo, a Petrobras tem ações ordinárias e preferenciais para negociação. Você pode escolher qual que é do seu interesse comprar. Também é possível, né, que essas organizações, elas criem diferentes tipos de classes de ações, como existem, por exemplo, as units, como são conhecidas, em que eles fazem, o final dessas ações, elas vão ter 5, 6 e 7, por exemplo. E, então, essas units nada mais são do que eles pegam, por exemplo, eles aglomeram preferenciais e ordinárias, eles pegam, por exemplo, 3 preferenciais e uma ordinária, ou ao contrário, vice-versa, aglomeram numa ação e colocam aquilo com a negociação, com o intuito de dar maior liquidez, ou com algum intuito de ter aquela ação mais negociada, enfim, tem alguma estratégia sempre por trás de fazer um movimento nesse sentido. Ali, alguns exemplos, por exemplo, ações da Uzi Minas, temos a
os IM5 e tem, por exemplo, ações da Eletrobras Elet 6. Então, são agrupamentos de ações ordinárias e preferenciais. Pode passar, professora. Só alguns conselhos, então, antes de você começar a investir em ações. O mercado de ações não é jogo de azar, como a gente já comentou um pouquinho. Investir na crise é viável se você tiver uma visão de longo prazo. O longo prazo é a melhor alternativa inicial, né? Então, como eu disse, antes de você começar a investir, você guarda um dinheiro para uma reserva aí, que você venha a precisar uma emergência, qualquer coisa, e daí aquele dinheiro que você não vai precisar, você coloca lá, você faz investimento em ações. Não invista o dinheiro que vai te fazer falta, como eu falei. E outra estratégia é ter uma carteira diversificada. Aquela famosa frase, nunca coloque todos os ovos na mesma cesta. Então, né, não adianta você entrar na bolsa e comprar só um tipo de ação, só Petrobras, por exemplo. Porque se ela começar a cair muito, você vai ter um prejuízo grande. A ideia é você comprar um pouquinho de Petrobras, um pouquinho de Eletrobras, um pouquinho de Magazine Luiza, um pouquinho de Localiza, e aí você vai diversificando em cada setor, em setores, em tipos de empresa, tipos de risco, empresas atreladas ao governo, empresas da iniciativa privada. Pode passar, professora. No mercado de ações, então, basicamente, existe dois tipos de análise. Para você ser um analista de investimentos, para você recomendar ações, né, existe uma prova, e aí então tem a prova para você ser analista fundamentalista, e tem a prova para você ser analista grafista. O analista fundamentalista, ele vai se basear nas suas análises conforme principalmente projeção de resultados e lucros, com expectativas futuras, né, de retorno, imaginando que os projetos daquela empresa vão ser rentáveis no futuro. Já o analista grafista, que se baseia no gráfico lá, subindo, descendo, aquele cara lá, então ele vai se basear na sua análise em técnicas gráficas. O analista, ele pode utilizar as duas técnicas também, ele pode fazer a prova para as duas e se tornar um que chamam de analista pleno. Então, ele vai utilizar as duas técnicas para ter um retorno ainda melhor. Então, a análise fundamentalista, ela se baseia em projeções de resultados, né, e para eles tentar determinar o preço justo de uma ação. Eles utilizam principalmente análise de balanços, eles fazem análise setorial, analisam as concorrentes, como eu disse, a análise da economia, eles analisam o país, se a economia vai andar, não vai andar, política, estudos de gestão da empresa, se a empresa tem uma boa gestão ou não, tendências de consumo. Por exemplo, tá? Imagina aí que a nossa população, a população brasileira, o que a gente vê que está acontecendo uma tendência. As pessoas estão envelhecendo, as pessoas têm cada vez mais saúde, então a tendência da nossa população é envelhecer, né, ter mais expectativa de vida nos próximos, ao passar do tempo. Então, o que se imagina que vai acontecer? Imagina que essa população aí vai precisar de atendimentos médicos, vai precisar de planos de saúde. Então, com base em tendências, por exemplo, isso é uma tendência de consumo. Então, com base nisso, você imagina do que há 10 anos, uma empresa que vende plano de saúde vai ter expectativas boas de retorno. Então, esse é um exemplo, né? Mas podemos aí dar vários exemplos, outros exemplos. Pode passar, professora.
análise técnica, o grafista, né, ela vai, então, ela se baseia principalmente na evolução dos gráficos, dos preços ali, principalmente no que o gráfico, ele demonstra o preço da ação, é basicamente o preço ao longo do tempo, vai subindo e descendo, subindo e descendo. E então, eles vão identificar padrões, eles analisam muitos e muitos gráficos, e eles vê se existe, eles vê que conforme o gráfico se movimenta de tal maneira, eles entendem que o gráfico tende a subir ou a descer. Então, eles fazem meio que uma aposta, né? Eles apostam ali se vai subir ou descer, mas eles não sabem. E esse tipo de análise, geralmente, esse tipo de investimento ou de aplicação, ela é a curto prazo. Aqui o autor que eu peguei, ele coloca assim, ó, muitas pessoas preconceituosamente associam a ideia de análise técnica à aposta, o que não é verdade. Depende muito, tá? Eu questiono um pouco isso aí, porque tem uma outra questão. A análise técnica, ela geralmente vai ser curto prazo, tá? Questão de dias, semanas, talvez alguns poucos meses. Então, o cara identifica uma tendência e ele aposta lá na tendência que vai subir o gráfico. Ele aposta. Ou na verdade, sempre estamos apostando na Bolsa de Valores, né? Então, ele faz uma aposta lá. Mas como é que se diz assim? Para tu ser um analista técnico, ou para esses tipos de analista, eles passam o dia inteiro na frente do computador, analisando, tá? Eles passam dias, noites, isso é uma vida assim, geralmente os caras são meio doidos, tá? Eles ficam ali analisando tendências e para nós, mortais, isso é um pouco inviável, tá? Então, por isso que assim, para nós, meros mortais, eu considero que fazer um investimento com base em análise técnica é bem arriscado e pode ser uma aposta, porque a gente não sabe ali, a gente não vai ter tempo, geralmente a gente trabalha ali, não vai ter o dia inteiro para ficar mexendo, entrando lá na corretora, no home broker, para ficar vendo se vai subir ou vai descer. Então, é muito mais fácil a gente fazer uma análise fundamentalista, uma visão de longo prazo, do que fazer uma análise técnica, por exemplo. Pode passar, professora. Então, análise técnica ou análise fundamentalista, qual escolher? Então, a análise fundamentalista, ela vai ter um volume enorme de informações, não vai ser só analisar gráfico, tá? Você vai ter que entrar no site da empresa, que chamam de o site de RI, tá? O site de RI é o site de relações com investidores. Por exemplo, que você quer estudar uma empresa, aí você põe lá Petrobras, espaço RI no Google. Você vai entrar no site específico de investidores da Petrobras. Lá vai ter um monte de informações, você pode pesquisar, estudar resultados, balanço financeiro, missão e visão da empresa, expectativas futuras da empresa, quantos barris a Petrobras produziu, quantos barris ela vendeu, qual que é a expectativa do dólar da Petrobras para os próximos anos. Tem uma quantidade enorme de informações que você pode ir lá fazer a leitura e com base nisso, com base em nessas informações, você estuda um pouco de economia, com base em tudo que está acontecendo, então você faz um investimento em análise fundamentalista. Agora, a análise grafista, você vai simplesmente olhar um gráfico lá, analisar uma tendência e fazer um investimento. E aí, qual que você aí acha que é mais arriscado, qual que não é? A conclusão é que o ideal é você combinar as duas análises, né? Mas eu, por exemplo, eu prefiro análise fundamentalista.
A análise grafista, como eu disse, assim, requer um pouco mais de tempo e disposição para estar aí acompanhando com mais calma e sempre de perto o mercado, porque ela é mais curto prazo, né? Realmente ela é curto prazo, e já a análise fundamentalista não. Tranquilo? Pode passar, professora. Até que horas nós temos aí, professora, para falar? Geralmente a nossa aula vai das 19 às 22 horas. Só que, se vocês estiverem cansados, porque realmente é um assunto um pouco complexo, a gente pode, quer dizer, isso se a professora Andressa permitir, a gente pode roubar um tempinho da aula dela na semana que vem. Pode ser também. Não sei se temos tempo para isso. Mas aí, gente, vocês aguentam ficar até às 23 horas ou não? 22, prof? Tranquilo, por mim, tranquilo. Tá legal, tá fluindo. Tô quietinha porque eu não entendo muito do assunto, mas tô absorvendo aqui. Pessoal, eu vou deixar vocês à vontade, tá? Sem problema nenhum a gente utilizar um pouquinho da aula da semana que vem, tá? Para continuar discutindo sobre o assunto. Eu vou deixar vocês à vontade. Enfim, as aulas da semana que vem para desenvolvimento do projeto integrador de vocês, né? Então, vocês, melhor que eu, sabem se existe essa possibilidade ou não, né, Cris? Sim, verdade. Então, vou deixar a critério de vocês, ok? Sem problema algum por mim, sem problema nenhum. Eu também tenho que ver minha agenda, que semana que vem, alguns dias, vai ter a semana de aperfeiçoamento à noite. Lembrei disso agora, gente. Segunda-feira, Cris. Segunda-feira, das 19 às 22. Pois é. E aí, gente, vocês aguentam até as 22? Não, vocês que sabem. Eu aguento, prof. Vocês que sabem. E a Rita de... eu também, até o conteúdo terminar, eu aguentaria. Vamos, Arthur, vamos em frente. Mas, assim, o que for utilizar, eu estou de acordo. Tá. Vou tentar passar as partes, comentar mais as partes interessantes, tá? Como fazer uma análise gráfica de uma ação? Então, existe aí a teoria de Down, que eu confesso que eu sou pouco entendedor, tá? Mas, como eu disse, é análise de tendências, gráficos que se repetem, movimentos que ocorre muitas vezes aquele tipo de movimento, e aí o analista ele verifica que naquele gráfico lá está a tendência de acontecer aquele movimento lá. Então, ele vai apostar que aquele gráfico vai sofrer aquela ação vai sofrer uma variação conforme a expectativa dele. E é importante lembrar que o mercado de ações as pessoas podem ganhar com a queda também, tá? É o que eu sempre falo, quando tem alguém ganhando, tem alguém perdendo. Então, às vezes, pode estar... o cara, ele pode... O que eles chamam de operar vendido. O cara aluga uma ação, ele aluga uma ação de alguém, é uma operação um pouco mais complexa, ele aluga uma ação de alguém e vende ela. E aí ele vai ganhar na queda. Então, quando aquela ação cair, ele está ganhando. É uma coisa... É meio complexo, tá? E aí nós temos os gráficos, existem algumas modalidades de gráfico. A mais interessante para quem quer fazer análise grafista é as candlesticks, ou gráfico de velas. No gráfico de velas, você pode analisar uma tendência diferente de movimento que existe no gráfico de linha. O gráfico de linha é simplesmente uma linha. O gráfico de candle, ele te mostra uma tendência ali
te mostra de uma forma melhor uma tendência. Agora, enfim, isso fica para outro momento, tá? Para explicar para vocês, daí. Então, o objetivo, né, da análise gráfica é antecipar, comprar antes do preço subir e vender antes do que o preço caia. E quem utiliza a análise gráfica sempre vai buscar por ações que têm alta volatilidade. O que significa volatilidade? Volatilidade é a probabilidade daquela ação subir muito forte ou cair muito forte. Volatilidade é o que é muito volátil, né? Ela oscila demais. Então, tem muita gente comprando e vendendo, muita gente comprando e vendendo. Aquilo lá pode dar um salto ou pode dar um salto para cima ou para baixo. Mas existem também, como eu disse, né, mesmo sendo um mercado de renda variável, existem ações que são bem tranquilas. Tu compra as ações, elas variam um pouco ao longo do dia. Então, você compra uma ação que não é volátil, ela vai ser bem devagarzinho, e aí você vai se acostumando com aquilo. Daí, se você quiser se arriscar, você começa a ir para as ações mais voláteis. Eu vi ali que o Diego comentou também que o patrão dele utiliza análise grafista. O pessoal também costuma dizer, na análise grafista, chamam de swing trade e day trade. Swing trade então, quando você faz, chamo de trade, é quando você compra e vende, tá? Você compra e vende uma ação. Swing trade é quando você inicia uma operação que dura mais de um dia. Não importa o quanto ela vai durar, tá? Mais de um dia é swing trade. Você pode comprar ela hoje e vender daqui a um mês. É considerado swing trade. E existe a operação de day trade. Operação de day trade, como traduzir para o português, é operação realizada dentro de um mesmo dia. Então, o analista grafista, ele vai identificar identificar uma ação bem volátil, apostar se ela vai subir ou vai cair em um período menor que um dia, né? Dentro de um mesmo dia, vai apostar, e aí comprou lá, sei lá, de manhã e vendeu ela de tarde. Isso aí se chama de day trade. E é importante lembrar também que o day trade, ele vai incidir uma taxa muito maior de imposto de renda. Aliás, todas as operações que são day trades, elas incidem imposto de renda. As operações de swing trade, não. Então, isso é uma vantagem, é uma desvantagem tu realizar day trade, tá? Então, aquelas pessoas que querem lucros muito rápidos, fazendo day trade, fazendo operações malucas, assim, digamos, elas ainda por cima têm que pagar um imposto de renda muito maior. Fala, Yarita. Eu, de novo, eu e as minhas curiosidades. Não, eu não estou rindo por causa disso, eu estou rindo porque Arthur, fala aí, Yarita, já pegou a intimidade da professora Cristina. Fala aí, Yarita. Yarita, então vamos lá. Eu achei interessante essa parte também dessa como fala, gráfico de velas, né? E o termo em inglês ali, agora me perdi um pouco. Mas assim, você acredita que foi talvez, não sei se teriam naquela época se teria esses gráficos, mas eu ia citar um pouco a Bolsa de 1929 que deu a queda. Teria algo a ver os investidores conseguiram, como você disse, que tem pessoas, né, que nessa queda sempre tem alguém que ganha. Então, eu, na minha, assim, dos estudos de história, eu creio que isso aconteceu para um grupo de pessoas ganharem muito, muito, muito em cima. Bom, na verdade... A minha pergunta seria se essa queda teria algo a ver com uma análise gráfica desse estilo, da teoria de Down?
Na verdade, eu vou te dizer, em 1929, eu nem sei como é que eles faziam as análises, tá? Eu sei que a teoria de Down é mais antiga do que 1929, mas não sei, não existia computador naquela época, então não sei bem como é que eles faziam, tá? Mas é como eu disse, né? Tem alguém perdendo e tem alguém ganhando. E mesmo como é que se diz assim, mesmo que, digamos assim, todo mundo vendeu as coisas quando caiu lá embaixo, aqueles que compraram lá embaixo tiveram paciência, esperar das coisas voltarem ao normal, sempre vão se dar bem. Não sei se eu respondi a tua pergunta, se era bem isso que tu queria... Na verdade, assim, eu entendi. É que, claro, na época não teria um computador, tal, né, para ver essa... Mas para ter... já existia essa análise ali. Deixa eu botar no Google ali. Isso a gente, tipo, fica, nessa parte fica curioso, como é que certas pessoas conseguiram ganhar, como assim, uma coisa que ficou, né, na história, assim, né, uma grande, muitas pessoas desempregadas, pessoas que se suicidaram, foi um pânico geral, né, então, essa era a minha, talvez, minha curiosidade seria isso, se eles conseguiram, talvez, com essa teoria, as pessoas que conseguiram ganhar dinheiro em cima disso, né? Sim. Seria essa mais ou menos a minha pergunta. Hoje a Bolsa já está muito mais democrática, digamos, hoje, assim, hoje ela está mais parecida com uma feira do que antigamente. Há não muitos anos atrás, tá, teve um caso aqui na Bolsa Brasileira, teve um cara... não me lembro agora qual era a nacionalidade dele. Se tu botar no Google ali, o cara é bem famoso ainda, acho que ele ainda é vivo. Ele já era milionário e tal, e ele veio aqui para o Brasil e começou a manipular totalmente a Bolsa de Valores. E naquela época, inclusive, existia a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro e a Bolsa de Valores de São Paulo. E aí ele começou a manipular tanto a Bolsa do Rio de Janeiro e tal, ele fazia movimentos em que ele, como é que se diz assim, ele fazia os preços subirem, né, das coisas dele, das ações dele, e aí quando estava lá em cima ele vendia. Então ele manipulava totalmente. Hoje já existem, né, diversos mecanismos para que isso não aconteça, existem diversas seguranças, como se diz, e tanto que isso veio, ele manipulou e tal, foi descoberto, ele foi processado, e depois a Bolsa de Valores de São Paulo meio que bloqueou ele, assim, não deixou ele fazer, a do Rio de Janeiro meio que, e a do Rio de Janeiro foi deixando, aconteceu, tanto que aconteceu, a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro depois veio a fechar, né, e ficamos só com a de São Paulo. Também por causa desse caso que enfraqueceu, enfraqueceu a Bolsa, porque ela não tinha credibilidade, né, o cara fazia o que ele queria na Bolsa de Valores, então, mas existem, tá, e existem mecanismos, existe gente por trás aí, às vezes. Hoje eu não sei, assim, se existe mais. Quer dizer, acredito que sempre existe o que a gente chama de informação privilegiada, que é alguém, às vezes, que está dentro da empresa, que tem uma informação que é confidencial, que não poderia vazar, e aquela informação é valiosa, e ele passa para alguém que não poderia, e alguém ganha com aquilo. Bom, manipulação de mercado, eu não sei se existe hoje, né? Existe travas para isso, segurança. Não deveria existir, né? Mas a gente nunca se sabe. Cada vez mais está se modernizando e modernizando as coisas para que isso não aconteça. Entendi. Obrigada, viu? De nada. Sempre esclarecendo as nossas dúvidas aí. Pode passar o slide, professora. Voltando à ideia, então, de você escolher quando você abrir uma conta na corretora, a primeira coisa que eles vão te pedir é fazer um teste de perfil de investidor. Então, aí você pode ser classificado como um perfil conservador, moderado, arrojado e agressivo. Qual é a ideia, então? Quando você, pensando, né, a corretora vai te fazer uma série de perguntas e conforme o que você responder,
eles vão te classificar em um desses perfis. Então, a ideia é o seguinte, tá? Quanto maior o risco que tu assume no investimento, eu quero correr muito risco, tem um risco por exemplo, de perder tudo ou perder a metade, mas em contrapartida pode ser que eu ganhe o dobro. Ou eu quero manter esse dinheiro quietinho ali, quero ter certeza do que há um ano ele vai estar lá na minha conta, que eu vou poder usar ele para fazer uma viagem, para fazer alguma coisa. Então, só que aí tem a contrapartida, né? Se eu quero segurança, eu tenho um baixo retorno. Se eu quero um risco, eu vou ter um retorno mais alto. Então, é uma contrapartida, né? É uma gangorra, assim. Quer mais segurança, tu vai ter menos retorno. Tu assume o risco de ter perdas, talvez, mas tu pode ganhar mais. Então, é uma balança. E aí tu é classificado em um desses perfis de investidor. Quando você abrir a conta, vão te obrigar a fazer esse teste. Pode passar, professora. Aqui só mais um exemplo, então, de perfil conservador e agressivo. Aí você observa ali que o mais conservador, ali na esquerda, ele vai querer menor risco, horizonte de investimento de curto prazo, ele quer aquele dinheiro do que a 2, 3 meses eu quero poder utilizar esse dinheiro. Vai escolher ativos com flutuações de preços menos voláteis, não vai querer um ativo muito volátil, assim, que pode cair ou subir muito rápido. Só que em contrapartida, né, se ele escolher isso, ele vai ter um potencial de valorização muito menor. E o agressivo é totalmente ao contrário. Ele corre um risco alto, né, mas a ideia dele é pensar no longo prazo. Pensando no longo prazo, ele espera do que há 5 anos ele vai ter um ótimo retorno sobre aquele investimento. Flutuações dos preços são significativas e potencial de valorização elevado. E aí, dentre o agressivo e o conservador, tem um meio termo ali. Pode passar, professora. Estratégias de curto prazo. Então, o que a gente pode fazer em curto prazo? Pensando em um dia, uma semana, um mês, um ano, talvez. A gente pode utilizar, então, ativos de renda fixa, como a gente comentou, qualquer ativo de renda fixa. Renda fixa, eu comentei lá do imposto, acho que até 2 anos. Então, curto prazo, depende, pode ser... Isso também não existe, assim, uma métrica fixa, né? Curto prazo pode ser 2 anos, 3, assim, acho que acima de 3 já a gente pode considerar mais longo, tá? Então, pode ser ativos de renda fixa, day trade, swing trade, e para estratégias de longo prazo, existe aí uma estratégia que a gente chama de buy and hold, que é do inglês, significa em português, compre e segure. Então, essa estratégia, tu vai estudar um ativo fazer toda a análise fundamentalista daquele ativo, e aí, ok, você decidiu que aquele ativo é legal, você se identificou, você acredita que aquele ativo vai ter bons retornos no futuro, você vai comprar ele, vai comprar e vai segurar, você não pode vender ele, essa é a ideia, você só compra mais, vai comprando, compra um pouquinho hoje, do que há um mês você compra mais um pouquinho, do que outro mês você compra mais um pouquinho, e vai comprando. Aí passa lá, depois que você tiver uma boa quantidade, você escolhe um outro, você estuda outro, escolhe outro, vai comprando outro devagarzinho, e assim você vai enchendo a cesta. Essa é a ideia. Outra estratégia de longo prazo chama de Value Investing. Essa estratégia aí, ela tende a buscar empresas que estão avaliadas pelo um preço menor ao seu preço justo, que eles chamam. Existem alguns indicadores ali, depois eu vou mostrar alguns, tá? Então, através desses indicadores, você pode verificar que
assim como eu falei também do valor da ação e do valor de mercado, você pode verificar que, às vezes, uma ação, assim como eu falei que uma ação poderia, por exemplo, ela foi lançada a R$1, ela vale R$1. Ela se valoriza e começa a valer 2, pode acontecer daquela ação que vale R$1 começar a valer 50 centavos. Só por diversos fatores. A gente não, enfim, toda a economia, a gente não sabe exatamente, às vezes, o porquê. A ideia dessa filosofia é o seguinte: você acredita na empresa, você entende também que ela tem bons fundamentos, expectativas de lucros futuros, só que ela está avaliada a um preço menor no mercado do que ela valeria, do que valeria o seu patrimônio líquido, ou que valeria o seu real capital. É a mesma coisa se nós abrimos uma empresa aí de R$12.000, ela está valendo 10, mas nossos projetos são excelentes, assim, a gente tem uma visão aí que nós vamos lucrar milhões, e aí a gente não sabe por que hoje ela está valendo 10, mas por quê? E aí, então, a ideia dessa filosofia é investir, procurar ações que estão avaliadas a um valor menor do que elas realmente valem, né, com potencial de um valor menor do que elas deveriam valer. E tem a estratégia que chama de vacas leiteiras, ou dividendos. Essa estratégia, a pessoa busca, então, investir em empresas que já estão consolidadas no mercado já há muito tempo, que elas já se demonstram boas pagadoras de dividendos. Dividendos são nada mais do que os lucros da empresa distribuídos, certo? Eles podem ser distribuídos em dividendos. Existem duas formas de distribuição de lucros, uma delas é dividendos. Então, empresas boas pagadoras de dividendos, eles chamam de vaca leiteira, porque a ideia é uma vaca lá que fica dando leite o tempo inteiro. A vaca, todo dia a vaca dá leite, né? Enche a teta e tem que ir lá tirar o leite. Por isso que essa é a ideia da estratégia, porque o leite é os dividendos. Os dividendos, quando você recebe dividendos, eles caem direto na sua conta na corretora, e você pode fazer o que você quiser com aqueles dividendos, independente do seu dinheiro investido nas ações. Então, existe também uma ideia, existem empresas que estão iniciando a sua trajetória de investimentos, existem empresas que já estão mais consolidadas, empresas de crescimento, que chama, por exemplo, ali você falou da Unidas, da Localizas, são empresas que elas são agressivas, elas não são boas pagadoras de dividendos, elas estão buscando crescer, né, expandir as suas operações, abrir loja aqui, abrir loja lá, fazer fusão entre as duas, se consolidar no mercado. Então, elas gastam dinheiro com isso e, de certa forma, elas não pagam seus acionistas, não distribuem tantos dividendos. A ideia delas é crescer. Então, para elas crescer, elas precisam de recursos. Já as empresas, por exemplo, como o Banco Itaú, Banco Bradesco, deixa eu ver outras... não me veio outra empresa à mente agora, mas são empresas que elas já são tão grandes que elas não têm mais para onde crescer. Então, elas têm tanto lucro, elas têm bilhões, trilhões de lucro lá, todo semestre, todo trimestre. E o que elas fazem com esse lucro? Elas distribuem para os acionistas, em forma de dividendos. E aí o acionista lá de Itaú, por exemplo, num certo período de tempo, ele vai, simplesmente na conta dele, vai pingar dinheiro lá, que são os dividendos caindo na sua conta. Por isso se chama essa estratégia aí de vacas leiteiras de dividendos. Só um pequeno exemplo do que seria a diversificação de carteira. Você imagina, então, que sua carteira é um gráfico pizza. Ela é 100%, a pizza, né, ela vai ter 100%, então, você divide a sua pizza aí conforme o seu interesse de investimento. Aí você pode, por exemplo, investir ali 25% em ações, 25% em renda fixa, e aí isso vai variar conforme o perfil de cada investidor, se ele é arrojado, se ele não é.
você pode comprar 10% de uma ação, 10% de outra, e assim vai formando seu gráfico pizza. E no final você tem um total de 100% nesse gráfico aí, que é a sua diversificação de carteira. E o ideal, né, é você, como eu disse, você não botar todos os ovos na mesma cesta, você fazer uma boa diversificação de ativos aí, que no momento que você faz essa diversificação de ativos, você está diluindo o seu risco sistêmico, que chama. O risco sistêmico é o risco de acontecer o que aconteceu no coronavírus. Não, o risco sistêmico por exemplo, ações de um determinado setor vão muito mal. Por exemplo, você tem Petrobras. Daí o preço do petróleo caiu. Daí, se você só tem Petrobras, você vai sofrer uma queda grande. Agora, se você tem 10% de Petrobras, você tem 10% de Itaú, você tem 10% de Localiza, você vai cair só a parte da Petrobras. A Localiza lá e o Itaú podem estar crescendo devagarzinho. Então, essa é a ideia de você diversificar e não botar tudo no mesmo cesto, né? Você vai estar preparado para, se acontecer alguma coisa específica de um setor em específico, de algum setor específico da economia, você já está diversificado e preparado para esse tipo de risco, fazendo a diversificação. Pode passar, professora. E quando comprar e quando vender uma ação? Então, você é o único responsável pelo seu dinheiro, né? No momento que você definiu a sua estratégia lá no início, que você quer realizar um sonho, que você quer investir por uma determinada finalidade, você tem que seguir a sua estratégia. Você definiu que você vai guardar R$100 por mês, guarde R$100 por mês. Você definiu que você vai investir em 3 ações diferentes, invista nas 3 ações diferentes, defina a estratégia e siga ela à risca, né? Siga ela como se diz? Siga ela com disciplina. E cuidado com dicas quentes também de pessoas aí, amigos, parentes, arraste para cima, que é lá que você vê lá, arraste para cima no YouTube lá, cuidado com isso aí, que às vezes pode ser furada, tá? Muito cuidado, siga a sua estratégia. E você, como eu disse, você é o único responsável, né? Se você seguir a dica de alguém e se der mal, a culpa é toda sua, porque quem vai lá e aperta o botão comprar ou vender é você. Qual corretora escolher? Como eu tinha dito também antes, a gente está vendo um movimento de digitalização das corretoras e muita concorrência entre as corretoras. Aí tem uma notícia de setembro, que é a Nubank, que vocês devem conhecer, comprou a corretora Easy Invest e entra no mercado de investimentos. Então, daqui a pouco, não sei se vocês têm Nubank, mas se vocês têm Nubank, daqui a pouco vai ter lá um botãozinho, você está lá no seu Nubank, vai ter um botãozinho lá, investir em ações. Quando você vê assim, vai ter um botãozinho, porque as coisas estão indo muito rápidas. Esse mundo dos investimentos está evoluindo muito rápido, está cada vez se facilitando mais. Pode passar, professora. Tá. Como escolher a corretora, né? Quanto você vai investir? A ideia é que, se você vai começar com um valor pequeno, como eu disse antigamente, se pagava o que chama de taxa de corretagem. Então, você pagava lá R$13, R$14 para investir, e você investia 100, você já saía com 85, né? Porque você deixava R$15 para a corretora. Hoje em dia, com essa concorrência, não existe mais. Já está bem democratizado isso no mercado. Você pode aí escolher uma corretora, baixar um aplicativo no celular e começar a sua jornada aí no mundo dos investimentos. Qual corretor escolher? Isso depende de você, né?
Como se você vai começar com valor pequeno, eu recomendo que seja corretoras que não cobrem taxas, né, de corretagem para você comprar ações ou para você comprar outras modalidades de investimento. Aqui uma notícia, então, que a Rico zera a taxa de corretagem para ações e XP reduz em 75% para a plataforma digital. Então, só para demonstrar um pouco a corrida, né, por captar clientes, eles estão reduzindo cada vez mais as suas taxas, e então, mas também, assim, você tem que estar ciente que, por exemplo, tem pessoas que reclamam, às vezes pega uma corretora que é gratuito, mas ela gosta de operar gráficos e operar com muita frequência, ela reclama se a corretora bugou ou deu algum problema. Então, eu prefiro pagar a corretagem, escolher uma corretora que tenha, talvez que eu pague um pouquinho, mas tenha um serviço de melhor qualidade. Então, depende muito de cada pessoa. Mas, assim, eu recomendo para vocês, se vocês vão começar, pega uma que tem taxa zero, aí já tem algumas aí no mercado à disposição que não cobram nada. Pode passar, professora. Aí são algumas das corretoras que existem no mercado, algumas opções. Você botar no Google aí, você já pode abrir conta, já pode fazer o cadastro, todas elas são online. Temos aí a Easy Invest, a Clear, a Rico, Orama, XP Investimentos, Modal Mais, Genial Investimentos, Toro Investimentos. Então, aí hoje, dessas aí que eu conheço, eu sei que a Clear e a Rico estão com taxa zero para você investir. As outras eu não tenho certeza, tá? Você tem que dar uma investigada. Eu sei que a XP geralmente XP em geral cobra, como no slide anterior ali, alguma coisa, mas as pessoas em geral, assim, que eu vejo os comentários, ela oferece um serviço de melhor qualidade. Ela oferece carteiras recomendadas de ações, tem algumas relatórios semanais, enfim, você paga aquele serviço de corretagem, mas você tem alguns, como se diz assim, alguns penduricários, né? Você tem alguns benefícios, algum plus. Então, depende de cada pessoa, a escolher o que é melhor para si. Pode passar, professora. Tá, lembrando, então, para começar, para a gente começar aí, como normalmente as ações... Normalmente, assim, quando você vai comprar ações, elas são negociadas em um lote padrão. O lote padrão de ações são 100 ações, tá? Então, se você vai comprar uma ação que custa R$20 num lote padrão, que chama um mercado normal, chama mercado uso comum. Você vai comprar um lote padrão, R$20 a ação, são 100 ações, você paga R$2.000. Tá? Para democratizar isso aí, existe um mercado fracionário. O que é um mercado fracionário? No mercado fracionário, tu pode comprar um lote abaixo de 100 ações. Você pode negociar entre 1 e 99 ações. O que torna, né, mais flexível, mais acessível para todo mundo e democrático. Como é que você faz para comprar ações no lote fracionário? Você vai, na hora lá de você vai entrar na sua corretora, daí você vai lá, você quer comprar Petrobras, por exemplo. Aí, em vez de você digitar lá o código PETRE3, você vai digitar o código PETR3F, sempre vai botar um F no final. Aí, quando você botar um F no final, você está mostrando para a corretora que você quer comprar no lote fracionário. Aí, quando você botar o F, ele vai perguntar se você quer comprar, quantas ações você quer comprar de 1 a 99. Se você ir no lote padrão, que é o PET3, ele vai comprar 100, 200, 300, 400, 500, é sempre múltiplos de 100. Então, no fracionário, você pode comprar de
1 a 99 ações. E o lote fracionário, aliás, o mercado fracionário, às vezes pode ter um pouquinho menos de liquidez. Liquidez é quantas ações são negociadas na compra e na venda. Pode ter um preço um pouquinho mais alto do que o lote padrão, talvez alguns centavos ali de diferença, mas isso também não vai influenciar muito. Na verdade, eu acho excelente, assim, o mercado fracionário. Você pode ir lá, comprar uma ação de R$5, aí você vai lá, compra outra ação de 10, enfim. Então, tem preço para todo mundo no mercado, não tem mais desculpa para você ficar de fora. Está bem democrático. Pode passar, professora. Só alguns, assim, só uma pinceladinha, então, no que seria alguns indicadores de análise fundamentalista, só alguns exemplos, tá? Mas existem muitos indicadores que os analistas eles usam, além de eles analisar entrar no site da ação de relações com investidores da ação, de analisar o mercado, eles analisam alguns indicadores que eles podem, esses indicadores eles comparam com outras empresas do mesmo setor, ou talvez de diferentes setores. Então, por exemplo, tem o ROI, que em inglês é o Return on Equity, o retorno sobre o patrimônio líquido em português, que é um indicador que relaciona, né, o lucro da empresa com o seu patrimônio. Então, na verdade, é uma divisão. Ele pega o lucro da empresa e divide pelo patrimônio líquido da empresa, que é o capital investido dos sócios. Ele vai dar lá uma métrica, vai dar lá uma porcentagem. E aí você faz isso em várias empresas e compara. Quem tem a maior porcentagem é a melhor, digamos, né? Se você quer comparar o ROI. Existe outro que, por exemplo, ali é o P sobre L, né? PL, preço da ação, dividido pelo lucro da empresa nos últimos 12 meses. Então, esse indicador, né, se ele for muito alto, ele pode ser indicativo que a ação está muito cara. Então, porque se o preço da ação está muito, o PL da ação está muito alto, indica que pode ser um indicativo que a ação está cara, ou que os investidores estão dispostos a pagar um alto preço, né, imaginando que a empresa vai ter um bom retorno. Tudo depende nessa vida aí. Liquidez corrente, por exemplo, né, são os ativos da empresa sobre o passivo. A liquidez corrente, ela indica a capacidade da empresa de cumprir com suas obrigações de curto prazo. Por exemplo, né, se ela tem dinheiro ali em caixa ou recebíveis a curto prazo, que ela pode pagar as suas dívidas de curto prazo também. Vai indicar, né, se tem ali um fluxo de caixa bom, se ela tem dinheiro para pagar as suas dívidas, ou vai precisar fazer um empréstimo, né, talvez esse indicador pode já verificar se a empresa vai se enrolar aí para pagar ou não os seus fornecedores, enfim. Temos aí o valor de mercado, que é o valor da ação vezes o número de ações emitidas, que é mais ou menos aquela ideia que eu falei. Tem o valor patrimonial e o valor de mercado. Então, vai existir uma diferença nisso. Geralmente, existe uma diferença entre o valor que está sendo negociado e o valor real daquelas ações. E você pode, vendo uma discrepância aí, você pode enxergar uma oportunidade, né, ou não. Não existe um resultado ideal, mas o recomendado é comprar o valor de mercado da empresa sendo avaliada com o valor de mercado de outras organizações da mesma indústria. Não, desculpa, o recomendado é comparar, né? Se compara ali o valor de mercado entre empresas do mesmo segmento, e você vê, elas têm uma empresa que tem um valor de mercado muito mais alto, talvez ou ela seja melhor que as outras, ou talvez ela esteja cara. Tudo depende. Então, tudo depende da expectativa das pessoas. Pode passar, professora. Algumas dicas de aplicativo aí para vocês, para aprender um pouquinho mais. Você pode baixar os aplicativos, vocês podem baixar os aplicativos no celular. Existe um aplicativo aí chamado Trade Map.
Ali você pode acompanhar a cotação das ações diárias, da sua carteira de investimentos, analisar gráficos, você recebe fatos relevantes, que quando a empresa solta algum fato relevante, você recebe uma mensagem por esse aplicativo. Se a sua empresa que você está investindo ali acontece algum comunicado, o aplicativo te avisa já, te dá uma notificação. Existem outros aplicativos aí para você acompanhar a sua carteira também, como Real Valor, Kinvo, Gorilla, Flipper. Quando você começa a investir na Bolsa de Valores, eu não me lembro se você recebe um e-mail, tá? Ou você tem que criar acho que você recebe um e-mail com uma senha para o que chama aqui do Portal SEI. Portal SEI é canal eletrônico do investidor. Aí você vai receber, quando você entra na Bolsa de Valores, você vai receber uma senha de acesso ao Portal SEI, e ele te dá acesso te dá assim, um extrato, digamos assim, como se fosse um extrato bancário, só que é o extrato das suas ações. Aí lá você pode acompanhar todas as suas ações, a valorização, os dividendos recebidos, e através dessas informações você carrega, então, nos aplicativos que eu falei ali acima, você carrega, e ele mesmo vai formar o gráfico pizza para vocês, aquele gráfico que eu falei para vocês, ele mesmo faz tudo automático, então é uma maravilha, você não precisa de planilhas Excel, você não precisa de nada para começar, para controlar os seus investimentos, é bem tranquilo de fazer. Detalhe, quando você entrar na Bolsa de Valores, você vai precisar declarar o seu imposto de renda. Fique atento a isso, tá? Não é difícil de fazer, é simples. Se precisar de uma ajuda, eu posso ajudar também, mas é bem tranquilo de fazer, tá? E eu coloquei Bitcoin também, se você se interessar, até poderia falar um pouquinho mais, mas assim, é um mercado para se alguém tiver interesse estudar, porque eu acredito, e ele tem se mostrado também, que também é uma alternativa aí nova mais ou menos, né, já tá há um tempo que existe no mercado, para você investir aí de uma forma diferente. Ele é muito parecido com o que a gente, com ouro ou com prata, como seria investir em ativos como ouro ou prata, por exemplo. E aí acho que é isso aí por hoje, professora. Deu aí no tempo certo. E aí, muito obrigado aí pela paciência. Estou até cansado de falar, mas acho que foi legal aí, deu para explicar um pouco para vocês, mas assim, isso não esgota o assunto, tem muita coisa para falar. E aí fica aí o meu e-mail e o Instagram, se vocês quiserem trocar uma ideia, só chamar lá. E é isso. Obrigado. Ô, Arthur, tem 3 minutinhos, não sei se a turma ainda aguenta, mas assim, porque eu senti só um pouquinho de falta, que a gente tinha até combinado de fazer, só por conta do tempo, mostrar para vocês os primeiros passos na prática. Eu queria mostrar para eles na prática, realmente. Eu ia compartilhar minha tela, mas acho que vai ficar muito cansativo. Tá interessante demais, prof. Dá continuidade aí, mete bala, tá legal. Tá, como é que eu compartilho a tela, professora? Eu vou parar. Eu fiquei curiosa, agora eu quero saber também. Parar, porque só um minutinho. Aí você vai no menu inferior à direita, tem assim, apresentar agora. Achou? Apresentar agora. Aí você vai abrir uma guia. Quase. Quase. Uma guia. Deu. Tá, então vocês estão vendo agora ou não? Não? Sim, agora só falta... Vocês estão vendo a apresentação ou não? Sim. A minha tela? Sim. Tô até me vendo. Tá, eu acho que eu não botei... Eu tinha botado na apresentação, mas não sei se eu tirei. Eu botei alguns sites que vocês podem usar. Olha, o mais legal... Quer dizer, tem 2 que são bem legais, tá?
Fundamentos. Ó, invista consciente. Se você digitar o nome do ativo aqui, vai aparecer, por exemplo, olha, ó, vai aparecer uma infinidade de informações aqui. Cada uma delas você vai ter que estudar, né? Não vou explicar agora, que eu apresentei, por exemplo, o ROI para vocês, retorno sobre o patrimônio líquido. Ó, por exemplo, a Petrobras está com negativo. Olha só o que mais eu apresentei para vocês. Ó, valor do patrimônio líquido. O valor da firma é 738 milhões. Quanto que a Petrobras está valendo no mercado? 365 mil. O que vocês conseguem deduzir com isso? Aí que eu falei na apresentação. Consegue deduzir alguma coisa só olhando esses dois números aqui? Que tá em queda, né? A ação está em queda, né? Não, isso quer dizer que que o valor negociado no mercado dela está abaixo do valor dos ativos da firma. Por exemplo, o exemplo que eu dei lá de nós fazer uma empresa. Nós botamos esse valor aqui. Nós investimos esse valor aqui. Nós, sócios, investimos esse valor aqui. Valor da firma. Quanto que ela está valendo no mercado? Metade desse valor aí. Pela estratégia de value investing, aqui, por exemplo, nós teríamos uma compra. Comprar a Petrobras, porque se ela está valendo menos do que ela está sendo negociada, ó, o valor do mercado. Isso é quanto que ela vale no mercado. Está sendo negociada um valor abaixo da firma, que é o valor patrimonial dela, e pensando que ela vai ser uma empresa que vai dar lucros, seria uma boa empresa de se investir. Ah, entendi. Agora entendi. Entendeu? Nesse caso, agora. Então, o valor real dela é esses 738 milhões, e as ações, vamos dizer, no caso ali, os investimentos estão em 365 mil, o que fica fica barato para você estar comprando isso, correto? Sim, se você pegar esse aqui, ó, número de ações, e multiplicar pela cotação, você vai chegar nesse valor aqui. Você vai chegar nesse valor aqui, ó. De mercado. Vai chegar no valor de mercado, que é o valor, ó, da cotação dela vezes o número de ações, chega no valor de mercado. Mas, tipo assim, imagina que as plataformas da Petrobras, os caminhões, as fábricas, tudo isso foi pago um valor por isso de 738 milhões. Esse é o valor tipo, que nós investimos na empresa. Nós investimos isso e ela vale isso. Entendi agora. Entendeu? Sim, deu uma esclarecida bem boa nesse exemplo que você passou aí, deu uma esclarecida bem boa. Aqui tem a oscilação dela aqui em ano, meses, né, dias. Aquele valor que eu falei, preço sobre lucro, está bem baixo, está negativo. E aqui tem outros indicadores para vocês estudar mais adiante, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui legal. Tá com lucro negativo, tá tendo prejuízo no caso, nos últimos 3 meses, aqui nos últimos 12, está tendo prejuízo. Tá, vocês podem vir aqui dar uma olhada, ó. Balanço patrimonial, vamos ver aqui que é demonstração de resultados, aqui são os resultados dela ao longo do tempo. Tem fatos aqui, vamos ver aqui, são os principais acionistas. São outras empresas, né, que investem. União Federal, o nosso governo detém 50% das ações da Petrobras, 50,26%. Vamos ver aqui o que é legal também. Cadê os dividendos? Histórico da cotação, aqui vocês podem olhar o gráfico. Aqui, proventos. Achei os dividendos.
Aqui foi quanto ela pagou de dividendos em cada... Tem aqui as datas e quanto que ela pagou, né? Se você detinha uma ação da Petrobras, ela pagou isso aqui de dividendos. A empresa também paga... outra forma de remunerar o acionista é juros sobre capital próprio, que é só uma modalidade diferente, que o dividendo ele vem isento de imposto e o juros sobre capital próprio, quando você recebe na sua conta, já automaticamente é descontado também imposto. É só uma modalidade diferente que as empresas usam, assim, tipo meio que uma manobra para elas pagarem menos impostos, mas para nós não muda nada, tá? Para nós, a gente vai receber o valor, por exemplo, na verdade, só que, por exemplo, que ela pagou isso aqui, você vai receber, em vez de você receber 20 centavos, você vai receber 18. Essa só é a diferença para nós. Tá, agora vamos fazer uma busca avançada aqui. Aí você vem, aqui nós estamos trabalhando com todas as empresas. A gente quer olhar o ROI, por exemplo. A gente põe o mínimo, 0, o máximo 100. Você vem aqui buscar. Vai aparecer todas as empresas aqui, tá? Você pode exportar isso aqui para Excel, trabalhar, analisar em Excel. Se você sabe trabalhar em Excel, é legal. Aí aqui você tem vários indicadores que você pode estar analisando. Você olha aqui, eu quero uma empresa com alto ROI, por exemplo. Você também pode mexer aqui. Ó, daí a gente organizou aqui a tabela pelas empresas que têm os mais altos ROIs. E aí aqui, ó, CVC é a primeira, tem o mais alto ROI. Aí você vai olhando, você pode ir analisando. Por que CVC está com um alto ROI? Isso aqui pode ser um enganativo, tá? Também você tem que tomar cuidado. Ó, tá vendo que é muito discrepante esse valor aqui? É meio estranho. Você tem que analisar a ação. Não adianta você, isso aqui é a melhor ação. Não, tem que olhar, entender, estudar aquela ação. E aí você pode fazendo filtros, assim, dando uma olhada em empresas. As empresas, lojas Renner, ó. Lojas Renner tem um bom ROI, considerado, acima de 10 é considerado bom, tá? Então, tem 23%. E aí você vai navegando aí num universo sem fim de informações enfim. Eu não falei também, existem duas formas de fazer análise, tá? Você pode fazer análise, você pode pegar esse mundo aí de informações, começar a olhar assim, começar a olhar quem tem os melhores números, daí você escolhe um setor, daí você olha só as empresas daquele setor, daí você vai, tipo, de fora para dentro, você olha os melhores números e chega a uma ação. E tem ao contrário, tem outro tipo de análise que você olha, você escolhe uma ação, assim, escolhi JBS, daí você olha a JBS, você entende tudo dela, e daí quando você entender tudo dela, você compara com todos os outros números e você entende se é bom investir nela ou não. Então, existe a análise de fora para dentro e de dentro para fora. São duas modalidades, as pessoas podem escolher ou não, né? Os analistas utilizam as duas. E tem o Status Invest também, que é outro site legal que você pode usar. Aqui você faz um login com o Google aqui, para poder ter uma modalidade, mas é tudo gratuito, não tem problema. Que essa é a modalidade mais legal, tá? Tem muita coisa aqui para você dar uma olhada, tá? Tá, deixa eu ver onde é que eu queria ir. Você vem pesquisar aqui, se tem alguma ação que vocês querem pesquisar, vamos comparar Locamérica. Locamérica 3, Locamérica, vamos com, ó. Tá, daí aqui tem um monte de informações, ó, tem os indicadores, informações sobre os dividendos, acionistas, patrimônio, ó, os acionistas, lucros aqui, ó, você pode organizar se você quer ver trimestral ou anual, ou enfim, anual, trimestral, ó,
Olha só que bonitinho isso aqui, ó. A Unidas vem crescendo os seus lucros ao longo do tempo. Resultado, né? Fluxo de caixa, enfim, tem várias informações. Aí o que eu queria mostrar para vocês também é legal, aí quando você faz o seu login, você pode vir aqui, aí libera essa opção aqui para você comparar, tá? Aí você compare ações. Aí vamos comparar com, aqui ele já te dá as opções, ó. Vamos comparar com a Localiza. Vamos botar a Movida também, que é outra empresa legal. Vamos aqui comparar. Daí aqui, assim, você pode olhar com calma isso aqui, tá? Mas, assim, o próprio sistema, ele vai pegar cada um desses indicadores e ele vai classificar quem teve o melhor, quem teve o pior. Enfim, ele vai colocando ali, ó, primeiro lugar, segundo, terceiro. E aí ele classifica ali quem teve mais medalhas de ouro, né, de prata e de bronze. E aí ele faz assim, tipo, primeiro, segundo, terceiro lugar. E aí, então você vê aqui que ó, a Unidas levou a melhor do que a Localiza, nesse sentido aqui. Analisando assim por esses indicadores, né? Mas isso também não quer dizer muita coisa. Ajuda numa análise, mas não quer dizer tudo. Essa é uma forma de fazer uma análise, né? Então, mas você tem que estudar muito mais a empresa a fundo. Acho que seria isso, professora, para mostrar para vocês. Não sei se alguém tem mais alguma dúvida. Caraca, professor, que sensacional, hein? Maravilha, maravilha. Aqui, ó, rentabilidade das três. Vamos ver aqui. Ai, não, queria botar um ano, só para vocês verem aqui quanto que rendeu, só do coronavírus até aqui, quanto rendeu as ações da Locamérica. Aqui foi o coronavírus, vamos ver. Você está vendo aqui que ó, o gráfico vem e dá uma... Aqui, ó. Janeiro, ele cai aqui até março de 2020. E aí o negócio sobe astrondoso. Então, quem comprou aqui, ó, até o final do ano já teve uma boa valorização. Na verdade, aqui, ó, mais ou menos, né, ali embaixo tava, ó, as ações da Locamérica, comprou a 10,31, hoje está valendo 26 com 24 em questão de 10 meses, isso? 9 meses. Aí, ó, é ou não é um bom investimento? Quem comprou a 10 e está 26. Quanto que dá isso? 150%. Não sei se eu fiz certo. Dá mais 100%, tá? Dá uns 150%, eu acho, de retorno. Ótimo investimento. Em 9 meses. E é isso aí, minha gente. Ô, professor. Oi. Deixa eu só falar para você aqui que a gente fez antes de ontem, eu e o meu patrão, né? Ele tá viciado nesse negócio de ação. Depois que ele entrou, acho que virou tipo uma doença para ele. O cara ficou com febre nesse negócio. Aí ele comprou 3 computadores, a gente sentou para mexer, né? Ele tinha lucrado já, que ele tá fazendo day trade com mini dólar. Aí ele tinha lucrado R$1.000, né? Conseguido R$1.000. Aí a gente piscou, ele fez lá uma estratégia e saiu e não acompanhou. Cara, ele perdeu R$18.000. Foi para 18 negativo o negócio dele. Aí ele se descabelou, né? Aí ele falou, não, que agora a gente vai mexer. Rapaz, durante o dia ele recuperou 19 mil e ainda fechou a positivo com 1.200. E hoje ele saiu com positivo 2 e pouquinho. Só em day trade. Eu tô de cara com esse negócio, você não tá entendendo. Eu não tô mexendo isso aí, gente do céu. Mas eu não, que nem eu disse, eu não faço day trade, eu não faço essas coisas. A minha ideia é análise fundamentalista. Eu não me arrisco no day trade, eu acho muito arriscado. É mesmo.
Que nem quem falou, se o seu chefe ele perdeu, piscou o olho, ele perdeu, entendeu? Ele não consegue, ele chega a um nível que se tu tem tanto dinheiro investido, bota tanto dinheiro lá, tu não consegue mais trabalhar, porque tu tá lá com, digamos assim, tá aqui, ó, com medo, né? E aí o negócio faz assim, e quando tu piscou o olho, o bagulho cai. O negócio cai, o bagulho. Não, e esquenta essas velhinhas aí que você falou, meu Deus. Aí começa a querer subir, começa a querer descer, aí já coloca lá uns limitadores, mas é uma coisa de louco, viu? Pra mim, isso aí não serve. Eu sou mais tranquilo. Ai, meu Deus, eu tô me coçando. Diego, acho que temos um futuro investidor aí, hein? Melhor você separar os documentos, já começar a declarar seus impostos de rendas aí que eu... Verdade. Eu acho que é legal, pelo menos 20%, né? Investir pelo menos em ações, né? E o restante, os outros 75% em coisas assim com renda fixa, né, professor? Uhum. Depende do seu perfil, né? Hoje em dia aí eu tenho uma boa parte em renda variável, mas sempre aquela ideia, né? Diversificando bastante, muitas ações diferentes, para minimizar o risco, que nem o risco sistêmico, de botar tudo na mesma cesta. 3 horas e 15 de aula. Tá bom. Tá bom nessa live. Gente, eu gostaria de agradecer ao Arthur por aceitar o nosso convite, por bater aqui um papo conosco. Arthur, muito obrigada pela sua disponibilidade, por compartilhar um pouco dos seus conhecimentos conosco, e vai desculpando realmente que o tempo ultrapassou, mas faz parte do processo, né, gente? Quando o assunto fica bom, então eu sou dessa filosofia. Aula maravilhosa. Obrigado. Esse vale R$1.000 fácil no mercado, gente. Sério. Valeu, obrigado. Show de bola mesmo. Obrigada a você. E, gente, turma, muito obrigada pela participação de vocês, como sempre. Boa noite, bom descanso, bom final de semana aí. Beijo. Obrigada, Valeu, obrigada, tchau. Arthur. Maravilha de palestra. Que Deus abençoe a todos. Um excelente final de semana. Obrigado. Prof. Andressa, obrigado pela presença, seu baby. Que delícia, deu um outro ar na aula. Pela presença. Olha aqui o anjinho. Olha o anjinho. Ai, que delícia. Olha só, pronto. Que delícia, prof. Olha de bochecha. Deus abençoe. Toda a saúde, todo o amor do mundo para esse menino. Amém, Cláudia. Muito obrigada. Arthur, muito obrigada. Me convenceu, viu? Então, já vou estudar mais sobre. Já estou aqui, ó, me organizando financeiramente. Que bom. É isso. Espero aí que tenha ajudado aí, pelo menos dar um empurrãozinho aí para vocês aí. Com certeza, contribuiu demais. Verdade, então, tá. Maravilha, obrigada, Arthur. Obrigado a todos. Obrigada. Tá? Obrigada, gente, ótima Boa semana, obrigada. Tchau. Obrigada, Jennifer. Tchau, gente. Obrigada, gente.